Então, recentemente a gente lançou uma opção de crédito consignado, que é um volume mais alto do que o adiantamento de salário que a gente tinha anteriormente, justamente para conseguir cobrir a totalidade desses endividamentos. E hoje as pessoas conseguem pegar o crédito, seja o consignado ou o adiantamento de salário 13º, e utilizar ele diretamente para quitar a dívida. Então o dinheiro não passa nem pela conta do funcionário, ele vai direto para pagar o credor e a gente consegue limpar o nome direto da pessoa. Porque se passa pela conta do cara, tá todo mundo querendo um pouco disso, né? Se passa, opa, dá um pedacinho é meu. Todas as pessoas que fazem alguma operação de crédito dentro da Pila, a gente levanta com elas qual que é o motivo desse crédito que a pessoa está levantando e qual alternativa ela teria. E a gente tem que 44% das pessoas que a gente atende hoje não teriam alternativa nenhuma. Seja pedir para alguém da família, seja pegar um crédito num banco ou ainda que pague um crédito com uma taxa alta. Elas não têm alternativa. E aí se você pensa uma pessoa do outro lado, 86% do uso é pagar dívida, pagar aluguel, saúde ou alimentação, que seriam necessidades quase básicas, né? Se a pessoa não tem possibilidade de pegar um empréstimo para pagar uma questão de saúde, ela vai se submeter a situações que ela não se submeteria naturalmente. Então, a gente pega muitas pessoas no planejamento, por exemplo, devendo para a agiota e com a agiota ameaçando a família da pessoa. Então, você precisa tirar a pessoa dessa situação, dar essa rede de conforto para ela no momento de emergência, para que essa lama, que o americano tem uma lama mais profunda, ela não seja tão funda, para depois a pessoa conseguir se organizar e reestruturar mais rápido e voltar a pensar nos sonhos dela. Nesse episódio, a gente vai conhecer a única empresa brasileira que trabalha com endividados dentro das empresas. É isso mesmo que você ouviu. A Pila ela é uma velha conhecida nossa. Nós entrevistamos o Matheus e o Henrique. Os dois são sócios, são cofundadores da Pila. Eles vieram aqui no Quinto Dia lá em junho de 2021. E hoje o Matheus voltou para conversar com a gente sobre um estudo que eles fizeram para mapear o panorama sobre o endividamento dentro das empresas e também as razões pelas quais as pessoas se endividam. O trabalho que eles desenvolvem é super bacana. Eles trazem para dentro das empresas essa discussão que é super importante, né? Que é o pilar da saúde financeira. A partir das informações que eles mapearam, então, nesse estudo, eles trazem recursos para os RHs repensarem aí os pacotes de benefícios e as estratégias também de engajamento e motivação dos colaboradores. Bom, você está pensando em tratar o tema EVP dentro da sua empresa? Você está pensando também em como que esse assunto de endividamento pode atrapalhar a sua estratégia de remuneração? Bom, então você precisa desse episódio aqui, vamos lá? Que é isso, vamos falar de dinheiro. Matheus Assi, seja muito bem-vindo ao Quinto... Muito bem-vindo novamente, né, cara? Pois é, segunda vez, já tô quase pedindo música. É a nossa Natália Arcuri das empresas. A gente tenta fazer uma jornada parecida para reduzir o endividamento do pessoal. É isso aí. Cara, hoje o papo vai ser muito bom, porque eu quero que você conte do estudo que vocês realizaram. Mas vamos começar pelo começo. Aliás, né? a feira acho que anunciou no resumo, mas quando é que a Pila esteve aqui com a gente? Eles estiveram aqui em 24 de junho de 21. 24 no de junho, episódio 54, tudo mascarado, quase que faz 2 anos, cravado. Nós estamos em junho, né? Não vou dizer o dia, porque aqui o tempo e o espaço se confundem. Mas, cara, de lá pra cá, muita coisa deve ter acontecido. Investimentos, a própria empresa, clientes. Dá um resumo pra gente, cara. Boa. Nesses quase 2 anos, a gente fechou... Da última vez que a gente veio aqui, a gente falou que estava quase fechando uma rodada, né? Agora a gente já tem ela consolidada, já pode compartilhar. A gente levantou quase 6 milhões de reais e a gente tem alguns investidores que confiaram muito no nosso trabalho, que são, por exemplo, o André Laporte, que foi presidente do Goldman Sachs, o Luiz Crisóstomo, ex-presidente do JP Morgan, a Andrea Pinheiro, que é uma das fundadoras do BR Partners, o MIT Angels também investiu na gente, entre outros grandes nomes aí do mercado brasileiro que tem nos apoiado bastante no dia a dia. Não só com a parte do investimento, mas também que nos orientam e nos ajudam a cortar alguns caminhos, principalmente nesse começo, que é muito importante. Uhum. Conta um pouquinho o que a Pila faz. Então, para quem não assistiu aquele episódio, tá chegando agora, e aí, né? Bom, nesses últimos 2 anos a gente trabalhou muito para fazer uma definição também bem clara do que a gente faz.
definição que a gente chegou é que a Pila é a única empresa no Brasil que trabalha diretamente com o endividamento dos funcionários. Então, nosso papel é, antes de mais nada, reduzir o volume de funcionários que hoje estão endividados e ajudá-los a atingir o sonho deles. Então, nosso propósito é fazer com que o dinheiro deixe de ser um problema e que se transforme num catalisador de sonhos. Então, a gente quer que as pessoas parem de pensar no dinheiro no passado e que os funcionários das empresas comecem a pensar no dinheiro no futuro, com um sonho, um objetivo que eles tenham. Pode ser um estudo, comprar uma casa, fazer uma viagem, e o nosso papel aqui é fazer com que o dinheiro seja só uma ferramenta para eles conseguirem chegar lá. Que isso, e por isso que eu brinquei que ele é a Natália Arcuri das empresas. Um baita trabalho, uma missão aí. Ela conseguiu fazer um negócio que eu acho muito interessante, que é conseguir embalar bem isso. Porque lembra, na nossa conversa daquele último episódio agora, ela falou, cara, o que a gente faz de fato? Então ela conseguiu embalar num negócio que ela falou, desfudendo. Tipo assim, cara, eu vou tirar você da merda, velho. Pô, legal. E fica muito rápido você conseguir dizer isso. Porque o cara entende, eu tô na merda e eu preciso de alguém que me ajude a tirar. Saindo da merda. Puxa, ela é a mão que vai me tirar daqui. Só que vocês têm alguns produtos e soluções, né? Conta um pouquinho deles, então, porque depois eu quero me embrenhar na continuação dessa conversa aí. Perfeito. O nosso foco, Emerson, é tentar trabalhar a vida do colaborador de ponta a ponta, né? Então, desde a entrada dele dentro da Pila, se ele está endividado, trabalhar nessa frente até chegar nesse ponto do sonho, dele começar a poupar e pensar no futuro. Então, a gente tem ainda todo o processo de diagnóstico, que é a partir do diagnóstico que surgiu o nosso estudo que foi divulgado, né? Uhum. Então, pelo diagnóstico, a gente mapeia qual é a situação financeira dos colaboradores dentro da empresa, e a partir do diagnóstico ele vai ter acesso a todo o pacote de soluções. Qual que é o nosso pacote? Pensando em quem está super endividado. Quem está endividado, de cara, vai ter acesso a uma solução de renegociação automática de dívida. Então, a gente tem uma parceria com vários credores do Brasil. No que ele entrou, a gente já consulta oportunidades de quitar a dívida para ele com desconto. Então, hoje a gente tem um desconto médio de 73% do valor dessas dívidas e a gente já tem mais de 11 milhões de reais negociado. Com essa renegociação, o primeiro ponto que a gente tinha encontrado era o seguinte, a gente antes estava com 78% das pessoas não conseguindo quitar as dívidas que a gente renegociava. E aí a gente decidiu... o cara já negociava e não quitava a dívida mesmo? Exatamente. E aí a gente decidiu destrinchar para entender por que ele tinha esse comportamento. E aí a gente descobriu que o problema das pessoas é a liquidez. Então, o maior problema do endividamento não é porque a pessoa não quer quitar a dívida dela, é porque ela não tem o dinheiro para quitar ali na hora. Então, recentemente a gente lançou uma opção de crédito consignado, que é um volume mais alto do que o adiantamento de salário que a gente tinha anteriormente, justamente para conseguir cobrir a totalidade desses endividamentos. E hoje as pessoas conseguem pegar o crédito, seja o consignado ou o adiantamento de salário 13º, e utilizar ele diretamente para quitar a dívida. Então, o dinheiro não passa nem pela conta do funcionário. Ele vai direto para pagar o credor e a gente consegue limpar o nome direto da pessoa. Porque se passa pela conta do cara, tá todo mundo querendo um pouco disso, né? E se passa, opa, dá um pedaço ali, é meu. É um risco grande, né? Porque às vezes a pessoa pode acabar se desorganizando ou até tem casos de bloqueio judicial da conta ou mais graves, né? Que o dinheiro caiu ali e você não consegue mais movimentar, né? Então, a gente tem essa solução da renegociação, tem o adiantamento e o consignado, e a gente tem também a solução do outro lado, que é o que a gente chama de cofrinho automático. Qual que é a ideia do cofrinho automático? Como eu falei, o nosso objetivo é fazer com que as pessoas consigam atingir os seus sonhos. No cofrinho automático, a gente disponibiliza a partir de R$10, todo mundo consegue poupar dinheiro a partir do salário. Então, vamos dizer que o Emerson quer guardar R$50 por mês. Você consegue programar, isso é descontado do seu salário e vai para uma conta que rende ali 100% do CDI e você saca qualquer dia. Então, a ideia é justamente atuar de ponta a ponta. O colaborador veio aqui endividado. A gente renegocia para ele, se ele precisar a gente tem o crédito para ele pagar. Conseguimos limpar o nome, agora vamos pensar em guardar o dinheiro, tanto para você não se endividar de novo no futuro, quanto para você atingir os seus sonhos. E em todas essas etapas ele consegue fazer o planejamento financeiro individualizado com alguém do nosso time focando no caso dele específico. Quantos usuários vocês têm hoje na plataforma? Hoje a gente está próximo de... Como é que chama? Usuários ou endividados? Usuários, porque tem alguns que já conseguiram sair desse cenário, né? Mas hoje a gente está com quase 30 mil pessoas utilizando a plataforma. 30 mil, cara. Legal.
Tem uma série na Netflix que ficou bem famosa recentemente, né? Que é Como Ficar Rico. Eu puxei aqui pra ver o nome do cara que eu não me lembrava. Ramit Sethi. Ele é um autor de best-seller, enfim, né? E ele conversa com as pessoas, né? Claro que assim, né? Toda a questão do show ali, né? Mas ele conversa com as pessoas, né? Antes de dar soluções, assim. E tem casos dos mais bizarros possíveis, assim, de porque as pessoas se endividam, né? Ou porque elas têm dificuldades financeiras, assim. Para o pessoal de casa, assim, pessoal que está ouvindo entender, nesse processo que vocês fazem também, existe esse momento de contato com os colaboradores, esse momento de troca? É também um produto isso? Vocês ensinarem as pessoas, ouvirem as pessoas? Sim, é o passo inicial, né? Sempre que a gente entra numa empresa, a gente faz o trabalho ali de educação. E a gente usa a educação muito para chamar a atenção das pessoas para o problema e tentar trazer essas pessoas para dentro do planejamento financeiro. Porque, querendo ou não, a gente começou aqui falando da Natália Arcuri e do Me Poupe, né? Então, o conteúdo, de maneira geral, da educação financeira, ele está disponível. Qual que é a grande dificuldade da pessoa? Ler. Não só ler... Mas trazer isso pro dia a dia dela. Aplicar, né? Porque o exemplo mais banal que eu gosto de dar é todo mundo sabe que tem que gastar menos do que ganha. A teoria é super simples. A dificuldade é durante o mês você segurar o cartão de crédito, você deixar de fazer uma compra. Então, essa dificuldade, graças a essa dificuldade, a gente, na educação financeira, tenta trazer a pessoa para a nossa solução, para ela aderir ao cofrinho automático, para ela renegociar a dívida, para ela falar com o planejador. Então, a gente tem vários casos dentro do planejamento que são casos, exemplos de personas que a gente encontra no mercado brasileiro. Então esses conteúdos, na verdade, servem para fazer a pessoa botar atenção, reparo naquilo, né? E vocês vêm com as soluções. Porque uma coisa é você botar atenção no assunto, né? Outra coisa é você saber o que fazer, né? Porque uma coisa é você saber, eu sei que eu gasto mais do que eu ganho, o que eu faço agora, né? Mas você acha que isso é um papel das empresas? A gente falou bastante disso no primeiro episódio que a gente gravou junto, mas eu queria, agora com a experiência de mais 2 anos, assim, né? O que você tem visto, assim, da mobilização dos RHs, das empresas se voltando para esse assunto? Você acha que tem ganhado notoriedade? A gente tem visto cada vez mais os RHs preocupados com educação e saúde financeira e muito pela questão da saúde mental. Então, querendo ou não, o colaborador que está endividado, ele vai ter vários problemas na vida pessoal dele e isso vai impactar no trabalho e na saúde mental desse colaborador. Então, até hoje, estava conversando com um cliente nosso e ele, além de ser gerente de RH, ele também orienta casais com... ele é psicólogo de formação, né? Então ele faz orientação ali de casais e ele levantou, o problema mais comum que eu vejo nos casais é discussão por causa de dinheiro. E aí o dinheiro vai minando toda a vida ali da pessoa e isso vai chegar no impacto direto na empresa de diferentes formas, né? Então a gente tem visto que esse problema tem sido visto pelos RHs e aí entra muito também o porquê que a gente quis divulgar o nosso material da nossa pesquisa, porque a gente vinha aí há pouco mais de 2 anos levantando várias informações sobre o endividamento dentro do mercado de trabalho brasileiro e a gente via que por mais que essa tensão esteja aumentando, ainda existe um gap grande em relação ao entendimento das empresas quanto a o endividamento específico dos funcionários dela e qual que é o impacto disso lá dentro. Então, como a gente tem essa primeira rodada do diagnóstico financeiro, é muito comum, depois do primeiro diagnóstico, o RH vir falar com a gente, fala, caramba, não sabia que eu tinha 80% de funcionários endividados. Isso com certeza está impactando muito a vida deles. Então, é uma forma de a gente levar também essa informação para o mercado para que as empresas tenham consciência do tamanho do problema, que é um problema realmente grande no país. O que é estar endividado? Parece uma pergunta boba, mas é ter um financiamento de uma casa ou é menos que isso? Assim? Né? Porque às vezes tem situações em que a gente não cresce sem uma dívida, né? Assim, e depois não vamos falar disso, porque a economia, eles querem acabar com o capitalismo desse jeito. Se você acabar com o endividamento, acabou com tudo, cara. Tem diferentes formas de você definir o endividamento, né? Na Pila a gente não considera endividado a pessoa que tem um financiamento em aberto, porque aí, por exemplo, tanto quem tem uma fatura do cartão em aberto ou tem uma casa financiada seria considerado endividado. Na nossa visão, a gente considera endividado todo mundo que tem contas em atraso. Então, pode ser um financiamento que está em atraso, pode ser uma compra no varejo que não foi paga, uma conta de luz que não foi paga. Então, pessoas que têm pendências que eles precisam pagar. Então,
Pô, se a gente considerar todo mundo que tem financiamento imobiliário, tem muita gente que está pagando ali normal e o financiamento não é algo que vai gerar um problema para ela. Já uma pessoa que não pagou a fatura do cartão do último mês, ela já tem um problemão, ainda que a dívida dela, teórica, seja muito menor do que uma dívida da casa. Tem uma divisão que a gente recentemente participou de uma palestra juntos, né? O cara divide em dá 5 destinos para o dinheiro. Um é viver, né? O outro, a ordem também pode... Eu vou começar pela ordem que ele acredita. O primeiro é doar, o segundo é crescer, investir com essa grana que você tem. O terceiro é dever impostos, o quarto dever financiamentos e o quinto viver, para onde o dinheiro vai. Então, na lógica dele, se você tem um financiamento de uma casa, você está endividado. É uma dívida que compromete parcialmente o teu recurso ali, né? Mas é interessante a tua visão, porque eu concordo, porque muitas vezes o financiamento, pô, se você fizer o cálculo, se estuda, tem muita gente que faz isso, fala, não compensa, etc. Mas você quer alavancar, você quer ir para uma casa legal e você tem condições de sustentar aquilo, né? Então faz parte, eu acho que essa alavancagem é o que vocês de fato estudam com a pessoa, porque inclusive acho que de financiamento, eu não sei se esses recursos de negociação de dívida pode cair questões de financiamento também de imóveis, alguma coisa assim. Pode cair, o problema é que com a taxa de juros está alta, não paga, difícil. Né? Mas a grande questão é, a gente vê muitas pessoas online falando que não compensa financiar a casa. Só que muitas vezes eles esquecem do FGTS na conta. Então você pega uma pessoa que tem 30 anos de carteira assinada, nunca mexeu no FGTS, ela tem um dinheiro ali que provavelmente ela vai conseguir dar entrada na casa e o financiamento é mais barato que o aluguel para ela nesse caso. Não é para todo mundo. Então o financiamento imobiliário ele pode fazer sentido e aí entra a questão. Pô, se você estava pagando mais de aluguel do que do financiamento imobiliário, você ter o financiamento imobiliário, você considera essa pessoa uma pessoa endividada? Na minha percepção, eu acho que não, porque se você não tem o financiamento, você não tem uma casa, você vai pagar aluguel do mesmo jeito, né? Então é um custo que você vai ter de qualquer forma. A grande questão é, você precisa ter um financiamento também que está dentro dos seus recursos e você tem que estar pronto para, se acontecer alguma emergência, você continuar pagando para você não perder o que você já pagou até hoje. Quanto você recomenda que o financiamento... Na verdade, o financiamento ele já faz um cálculo assim, né? A parcela ela é muito pensada a respeito do percentual que aquilo toma do total da tua renda, né? 30%? Sim. Acho que esse é o valor? Esse é na conta de padeiro, né? Que a gente fala tanto para aluguel quanto financiamento imobiliário, ele não ultrapassar 30% da renda. Porque qualquer um dos dois é uma conta que você não mexe tão fácil, né? Então, eu pago um aluguel, mas eu vou me mudar, tá bom? Para você se mudar, você precisa pintar a casa, precisa pagar a mudança, precisa mexer em imóveis, eventualmente. Então, esses dois, não passar de 30% é uma regra de ouro ali que a gente usa como padrão. Claro, quanto menor for, melhor, porque é menos parte da renda comprometida. Cara, isso é... Conta pra gente do estudo. Eu tenho interesse nisso. Até a gente, antes da nossa conversa aqui, da gente começar falando um pouquinho do mercado americano. Sim. Você fala, pô, os americanos, cara, são mais endividados que a gente. Só que também você disse um ponto muito interessante. Cara, os caras têm mais recursos para alavancar ainda mais. Ou seja, tem mais lama para se afundar. Sim. O que é que você viu do brasileiro? Qual que é nessa amostra? Obviamente você não pega a população total, mas nessa amostra, o que vocês aprenderam com ela? Claro, a gente viu, o primeiro ponto que a gente via que tinha muita discussão todo mundo sabe que o brasileiro é endividado. Então sempre sai pesquisa do Serasa ou da Qual que é a média do score brasileiro? O Serasa divulga isso? Eu não tenho essa informação, não sei se eles divulgam, curioso, né? Seria curioso. Nossa, se você tem esse dado, escreve no comentário qual que é a média do score brasileiro. Se você trabalha no Serasa, né, sei lá, tem... Mas na pesquisa, 63% das pessoas empregadas estão endividadas, né? Exatamente. 63%. E esse é um ponto que ele é super preocupante, porque sempre que a gente vê o dado que o brasileiro está endividado, muitas pessoas pensam, pô, mas brasileiro endividado deve ser o pessoal que não está empregado, que está com algum problema específico. Né? Mas a gente vê que as pessoas com carteira assinada, com bastante tempo de trabalho, também estão endividadas. Ou seja, tem alguma parte da conta que não está fechando. E aí a gente quis estudar também qual é a origem do endividamento e por que essas pessoas não conseguem sair do endividamento. Então, um volume relevante dessas pessoas se endividam por emergências ou situações que não estavam previstas. E aí isso combina muito com um dado que a gente levantou, que
80% quase das pessoas que a gente entrevistou não se organizam para sobrar nada no fim do mês. Então, quando você não tem nenhum dinheiro guardado, você não se programou para isso, qualquer situação de emergência vai virar um endividamento. Aquelas assim, né? Eu só uso esse dinheiro guardado, ou só uso o crédito, empréstimo em situação de emergência, mas eu moro num pronto-socorro, né? Então, todo mês tem uma emergência, nunca sobra nada. A grande questão é, se você já vive todos os meses gastando exatamente o quanto você ganha, ou até mais, quando você tem uma emergência, você vai pegar um empréstimo ou tentar de alguma forma lidar com isso. Só que esse valor que você teve, então vamos dizer que você pegou um crédito, você vai ter que pagar por ele no futuro. E isso vai consumir um pedaço da sua renda. Só que você não tem nada na renda sobrando. E isso vai virando uma bola de neve. Então esse foi o principal motivo. Aí o cara chega no patrão, fala, pô, tô precisando de aumento, cara. Mas por quê? Não. Porque eu tô cheio de dívida. Pô, mas você quer aumento porque você trabalha melhor, né? Não, mas você sabe que você falou isso, também linkado com a pesquisa de vocês, né? Que vocês fizeram, a Pila fez, que as pessoas não têm uma rede de apoio financeiro, né? Sim. Então, assim, você cresce numa família que já tem um histórico muito longo de pessoas com dificuldades financeiras e tal. E aí você tende né, o seu círculo de convívio ali não tem pra onde correr, né? Aí você chega pro chefe, chega pro patrão e fala que você quer e não tem como argumentar, né? Como que você vai argumentar isso? E o maior problema é que, assim, a falta de rede de apoio também não só dentro da família, mas no mercado como um todo. Então, todas as pessoas que fazem alguma operação de crédito dentro da Pila, a gente levanta com elas qual que é o motivo desse crédito que a pessoa está levantando e qual alternativa ela teria. E a gente tem que 44% das pessoas que a gente atende hoje não teriam alternativa nenhuma. Seja pedir para alguém da família, seja pegar um crédito num banco ou ainda que pague um crédito com uma taxa alta. Elas não têm alternativa. E aí, se você pensa uma pessoa do outro lado, 86% do uso é pagar dívida, pagar aluguel, saúde ou alimentação, que seriam necessidades quase básicas, né? Se a pessoa não tem possibilidade de pegar um empréstimo para pagar uma questão de saúde, ela vai se submeter a situações que ela não se submeteria naturalmente. Então, a gente pega muitas pessoas no planejamento, por exemplo, devendo para a agiota e com a agiota ameaçando a família da pessoa. Então, você precisa tirar a pessoa dessa situação, dar essa rede de conforto para ela no momento de emergência, para que essa lama, que o americano tem uma lama mais profunda, ela não seja tão funda, para depois a pessoa conseguir se organizar e reestruturar mais rápido e voltar a pensar nos sonhos dela. Né? Vocês, então, se consideram uma rede de apoio. E você acha que as empresas também podem ser para as pessoas? Com certeza. A empresa tem um papel aí, porque a nossa solução ela só funciona tendo a empresa do nosso lado, por alguns motivos. O primeiro motivo é a questão de segurança. Então, a gente estava falando aqui um pouco antes do podcast começar, que as pessoas hoje têm várias alternativas de golpes e acabam caindo bastante. Ter a empresa do nosso lado ajuda nessa comunicação com o funcionário, por quê? Porque a gente passa a credibilidade que, não é a Pila uma empresa fundada por 3 moleques ali que tá trazendo isso. Não, é a Pila que tem uma parceria com, por exemplo, a Pet Love, que é nossa cliente. Então, você chega ali já com a parceria com o empregador. E o segundo a forma da gente conseguir financiar esse endividamento da pessoa, que é caro, por um financiamento mais barato, a gente ter esse acesso à folha salarial, que a gente consegue disponibilizar isso num custo bem mais acessível. E o terceiro ponto é simplificar a forma da pessoa guardar dinheiro. Então, se ela guarda já descontando do salário, fica muito mais fácil. Né? Você cuida e já começa a prever, né? Exatamente. Deixa eu tratar o ferimento, mas já vamos cuidar para não cair de novo, né? Exatamente. Aí você começa a sonhar, porque entra no ponto, Emerson, que você falou. O funcionário vem pedir o aumento porque ele está endividado. Quando você trabalha só para pagar a dívida, sua motivação também para trabalhar não existe, né? Você acorda de manhã pensando só naquele boleto lá de trás, que você nem lembra mais por que você se motivou com isso. É diferente de você acordar e falar, tô trabalhando porque eu quero fazer um curso que eu vou me especializar. Eu tô trabalhando para comprar minha casa, tô trabalhando para viabilizar alguma coisa para os meus filhos. Então, a sua motivação pessoal é totalmente diferente quando você está mais organizado e pensando no futuro. Um dos pilares da motivação, né,
no livro do Daniel Pink é autonomia, né? E não dá para ter autonomia se você não tem autonomia financeira nem, né, profissional, pensando no seu crescimento de carreira e tal, se você às vezes se sente preso, amarrado a uma condição, um trabalho que paga suas dívidas ou que malemar paga, né? Com assim. certeza. Do ponto de vista psicológico, cara, que eu vejo muita gente também endividada que não tá nem aí pra coisa, filho. Tipo assim, tem esse cara que você falou que se preocupa com o boleto lá do segundo, terceiro mês atrás, que ele falou não consegui pagar. Tá, tudo bem, tem um lapso de... Mas eu vejo muita gente, ele olha e fala, eu tô nem aí. Eu pego um empréstimo, ele já pega o empréstimo sabendo assim, ó, eu vou pegar esse empréstimo e não vou pagar. Por quê? Porque eu quero renegociar essa parada lá na frente, enquanto isso eu... E não tem, nem, sabe, não dói, velho. O cara... É. Vocês conseguiram mapear alguma coisa nesse sentido também, do ponto de vista moral? Ou não é que a pessoa não tá nem aí, mas é que a pessoa ela tem um drive tão grande pra isso que ela... A minha mãe era um caso assim. Ela vivia contando com o consignado que liberava R$200, ela ia correndo pegar R$200. E ela não precisava, mas era uma coisa que ela, não acostumou um pensamento, eu não sei, assim, uma coisa de que, eu preciso pegar pra... tá lá, disponível, depois eu vejo o que eu faço. E no fim sempre dava certo. Até certo ponto, né, ali, mas... E aí, esse que é o problema, é que nem o problema do procrastinador, né? Por que existe procrastinador? Porque no último minuto o cara consegue fazer o negócio e aí dá tudo certo, né? Então, acho que também o problema dessas pessoas é que em algum momento as coisas se alinham, sei lá. Acorda vivo no dia seguinte, né? E fala, não morri daquela dívida. Assim, com certeza existem muitos casos, mas o que a gente vê muitas vezes é que é um caso quase de anestesia, né? A pessoa já se acostumou a ficar nesse cenário de incômodo. Mas esse é um ponto legal de levantar, porque uma das questões que a gente queria levantar com os nossos clientes, com as pessoas que estavam endividadas, é em quanto tempo essa pessoa gostaria de quitar a dívida dela. Então a gente tem que... 40% das pessoas queriam quitar já nos próximos 6 meses. E 65% queria quitar no próximo ano. E de todos que nós conversamos, só 6% diziam que não achavam que iam conseguir pagar. Então as pessoas têm essa perspectiva de conseguir pagar a dívida delas. O que acontece a pessoa vai entrando naquela corrida do rato, né? Eu preciso pagar essa dívida, só que nesse mês eu não consegui fazer sobrar nada e mesmo assim eu não tô fazendo nada luxuoso, que é óbvio que eu preciso cortar. Então a pessoa vai entrando nessa bola e aí ela não tem nenhum dinheiro guardado, ela não guarda nada. Emergência acontece na vida de todo mundo. Ela tem uma emergência, ela entra de novo nesse ciclo e ela vai se anestesiando. Então, o nosso trabalho é muito levantar essa bola da pessoa de, você consegue se organizar e pensar no futuro, e a Pila está aqui para te ajudar a conseguir isso. Não é um trabalho de reinventar a roda, é um trabalho simples. Você vem aqui, a gente te ajuda a renegociar essa dívida, diminuir o volume da dívida e transformar isso num pagamento que vai encaixar dentro do seu orçamento e sem ter uma taxa de juros abusiva, né? Então, é muito comum a pessoa tentar renegociar, mas é oferecido para ela uma taxa de 7%, 8% ao mês. Não é realista uma taxa desse... Você não está ajudando a pessoa com uma taxa nesse valor. Você né? está afogando um pouquinho mais. Respira aqui agora que eu vou afundar você uns 4 metros mais profundo. Exatamente. Deixa eu perguntar para você, curiosidade, agiotagem é crime? Você não... Por lei no Brasil... Isso é para favorecer os bancos também? Você não poder pegar dinheiro com o vizinho? Ou é para proteger o cara? Você tá emprestando dinheiro? Não. Tá preocupado. Eu tô ameaçando os caras mesmo, né? Tô preocupado com as ameaças. Existem discussões sobre isso, assim. A verdade é que no Brasil, para você oferecer crédito, você tem que ser uma instituição regulada pelo Banco Central. Entendi. E você tem uma série de regras para oferecer esse crédito. A grande questão de ser proibido o crédito diretamente de uma pessoa para outra é a questão de você ter... que eles chamam... Fugiu a palavra que eles usam, mas você... acabar forçando a pessoa por meios ilegais, coação, isso. Pra pessoa não ser coagida. Coagida já é. Não sabe a palavrinha aí no... Na ponta da língua, né? Rapaz, quem tem dívida... Quem tem dívida, meu amigo, sabe essa palavra. Vive essa palavra no dia. Cara, mas tem outro lance também. Você não pode dar dinheiro pra outra pessoa, teoricamente. Existe uma taxa, né? Que é a taxa de transferência, de doação, fortunas. 4% no Brasil, né? Então, teoricamente, se eu pegar e botar 100 mil reais na tua conta pra você... Você, teoricamente, tem que declarar esse dinheiro e tudo mais. Se eu tô fazendo isso no mercado ilegal, 4% eu vou ter que ir, mas não posso, não quero. Outra coisa, enquanto você falava, que eu acredito também que é muito importante, é a gente saber
muito bem onde a gente pisa, né? Então, assim, que eu citei o caso da minha mãe e ela devia o cartão de crédito para pagar a conta de água, de luz em dia. Que são contas que, assim, numa situação do jeito que tava, no caso, assim, você pode dever até 3 meses que, né, você consegue negociar, e o cartão de crédito tem uns juros que você deixa um mês de pagar, vai virar uma bola de neve, né? Então, no conhecimento... Fica no escuro, vai pagar o cartão. O aprendizado que você tem de, tipo assim, então eu tenho uma dívida com cartão, eu tenho essas contas, como priorizar, né? Porque é meio que um malabarismo para muitas pessoas, né? O dia a dia das contas. Ele não quer nem olhar pra isso, né, cara? E você saber muito bem jogar esse jogo, né? Então, assim, já que você está no meio disso, então você aprender como que você vai fazer esse malabarismo dentro do mês, né? Pra não ser... E esse é um tema muito comum dentro do planejamento financeiro. Então, muitas vezes a gente pega casos que não vão se resolver de um mês para o outro. São casos mais complicados. E o primeiro passo, geralmente, para quem está endividado, é mapear onde estão as dívidas, quais que são mais baratas e quais que são mais caras. As mais caras são as que a gente sempre tenta quitar antes, porque... se o seu cartão você não conseguiu pagar nesse mês, ele vai te cobrar 15% ao mês, no mês que vem você vai pagar muito mais. E se você já não conseguiu nesse mês, no mês que vem mais difícil ainda. Então essas são as dívidas que a gente sempre tenta priorizar para não virar uma bola de neve. Uma vez que virou a bola de neve, a única alternativa é tentar renegociar. Mentira, que ela não aprendeu nada, Fernando. É tentar renegociar, né? Porque aí com 15% ao mês não tem como você acompanhar essa taxa de juros por muito tempo. Isso do agiota, tem um caso, já é bem conhecido, né, da Natura, que eles criaram um banco para as revendedoras, né, a Natura e a Avon, né, porque eles começaram a perceber que as revendedoras estavam tendo queda de produtividade nas vendas e tal, porque elas estavam precisando pegar dinheiro emprestado com a agiota, não tinham crédito em banco nem nada, tinha muita dívida e elas não estavam conseguindo fazer render ali por questões de autonomia, de motivação, enfim, e, né, todo o drama financeiro que a gente conhece. E aí eles criaram um banco para poder incentivar, ajudar. Primeiro, né? Aí eu até peguei aqui 4 pilares: gestão, educação financeira, praticidade e autonomia. Então eles focaram nesses 4 pilares para oferecer crédito para as revendedoras, para que elas pudessem retomar os negócios, enfim. Isso é um ganha-ganha, né? Porque ganha as revendedoras e ganham também, também a empresa. É um banco, né? faz dinheiro com isso e estimula o consumo dentro do produto que ela tem, né? Sim. Cara, você tá aqui de novo, foi lá na carreira, a gente já fez deu alguns passos bem legais, assim, porque o modelo de compensação, quando ele considera isso, eu acho que ele agrega muito para esse ecossistema do dinheiro. Sim. No fim das contas, eu pago o dinheiro pro cara alugar a mão de obra dele para mim, mas não é só isso. Se ele gastar isso direito, se ele se controlar, só favorece, né? Sim. Eu tava te dizendo, no passado, eu fui numa conferência de remuneração nos Estados Unidos, que inclusive nós vamos esse ano. Se esse episódio já foi publicado, nós fomos esse ano. Uau! E aí o que acontece? Foi bem legal. De cada estande, cara, assim, de 3 estandes que tinham na feira, um era voltado para financeiro, justamente para ajudar, porque a empresa contrata essas financeiras, o aluno acaba a faculdade, entra na empresa, ele vem com a dívida de $200 mil, $300 mil da faculdade que ele pagou. E são dívidas assim, né? Então você fala, $200 mil, estamos falando em R$1 milhão, cara. Sim. E como é que o cara paga isso? Não é fácil pagar isso. Então, o que acontece? A empresa já oferece como benefício a condição de ir quitando parte da dívida dele não é um financiamento estudantil, mas ela favorece um financiamento estudantil, uma renegociação disso. E tem muito disso lá, cara. Outra coisa é o endividamento. O americano, ele ganha um aumento de 15%, 20%. A primeira coisa que ele tem que fazer é mostrar que ele ganhou o aumento. Então, ele pode já ir pro carro, que é da categoria 15%, 20% acima da renda dele, né? Então, eu olho para isso... Eu falo, isso é um belo modelo de compensação. Quando você vê no podcast, eu te fiz essa pergunta, né? Vocês ainda continuam mirando empresa, é 100% empresa, esse canal favorece, o RH é o teu caminho ainda, as pessoas estão entendendo que isso é um benefício de compensação, o serviço que vocês oferecem? Sim, o nosso foco é 100% RH, e a gente tem visto um aumento dessa percepção da importância de se cuidar da saúde financeira do colaborador, né? Então, para o nosso serviço ser viável hoje, ele precisa da empresa estar do nosso lado, para a gente conseguir gerar esse impacto legal. E para a empresa a gente consegue gerar uma série de ganhos, né? Então, onde a gente tem tido um resultado mais legal, são empresas que têm, por exemplo, são indústrias.
E aí, público operacional, assim, é mais um público administrativo, se divide, assim? Onde a gente gera mais resultado é com o público operacional. Então, são empresas que a gente é muito forte no agronegócio e na indústria, né? Então, ou o pessoal do campo ou o pessoal do chão de fábrica ali. E por que para essas empresas fez muito sentido trabalhar com a pila? Porque uma indústria, ela naturalmente já tem uma preocupação de segurança no trabalho. Então, a pessoa precisa estar focada, porque ela não pode fazer um processo errado ali, que existem riscos que ela vai correr. E uma pessoa que está endividada, ela entra para trabalhar na indústria, ela está ali trabalhando, fazendo às vezes um trabalho que é um pouco repetitivo, e aí ela lembra do cobrador que ligou para ela de manhã. Ela lembra da briga que ela teve com o esposo ou com a esposa em casa por causa do dinheiro. E ela vai desfocar do trabalho. Então, essa questão do impacto da vida financeira na vida pessoal e, consequentemente, no trabalho, tem ficado cada vez mais claro, e a gente vê ela diretamente relacionada ao resultado do colaborador dentro da empresa. E aí, por último, quando a gente fala de compensação, o funcionário que está endividado, ele sempre acha que o problema é o salário curto. E o fenômeno de aumentar o salário, aumentar o gasto, não é um fenômeno americano, né? Ele acontece mundialmente. É um fenômeno humano. É um fenômeno humano. Então, a pessoa ganhou um aumento de 10% e ela está endividada, o primeiro pensamento dela, vou pagar a dívida. 10% a mais. Só que na hora que cai, ela gasta 10% a mais. Antes de cair, já tá pensando no que ela vai fazer. E às vezes ela não reconhece uma promoção de fato também, porque quando ela faz o cálculo do percentual, ela fala, não me desafoga. Entende? Aí o cara não entende pela oportunidade, não me desafogou. Ele fala, puta, mas não era assim que era pra você pensar. Era do tipo, embarca nesse negócio. E aí tem tanta gente que, né, casos que a gente escuta de pessoas que saem das empresas por R$100, por um dinheiro que às vezes o RH olha e fala assim, mas não é possível que a pessoa tá fazendo isso. E é porque é o desespero daquele de ver um dinheiro, né? Ver a conta ali mais gordinha, né? Sim. Vocês conseguiram associar alguma coisa, correlacionar o estudo com relação à diminuição da taxa de rotatividade em empresas por conta da pessoa evitar abrir mão de ofertas como essa, porque ele está dentro de um cenário mais confortável? Isso está previsto para o ano que vem. A gente mas vamos relacionar isso. Já vai o spoiler, né? Esse foi o primeiro estudo que a gente fez e a gente quis focar ele muito em... A gente precisa levar para os brasileiros o cenário de endividamento dentro do mercado de trabalho. A partir do ano que vem, a nossa ideia é não só mostrar esse dado, que é um dado super relevante, que a gente acha que era importante ter essa conscientização geral, mas para o ano que vem também, não só as pessoas estão endividadas, como isso está causando mais afastamento, mais turnover, mais problema de relacionamento, e qual que é o impacto direto de, se você reduz X% de endividamento, quanto que isso vai reduzir no turnover. Então, essa é uma ideia para o ano que vem. Você vai pedir música, então, no Fantástico mesmo, que a gente quer vocês para... eu já tô fazendo o merchan aqui para eu voltar, né? Vai pedir música, vai escolhendo. Deixa eu entrar num assunto político com você. Não vou perguntar em quem você votou, mas você vai ter que... Porque isso é um assunto... Salário digno, cara. Porque hoje, assim, tudo bem, tá? É tudo muito lindo, certo? Vocês estão num escritório maneiro, não vocês, eu digo geral. O cara que tá... Mas tem aquele cara na operação que às vezes a grana é curta, cara. Eu tive a oportunidade de ir para uma empresa e ouvir um negócio, quando a gente começou a discutir oportunidade, avaliação de desempenho, tal, público operacional, aí chegou um momento que o cara falou, cara, para pensar assim, ó. Esse cara ganha ganha o piso. Com os descontos, o líquido desse cara não chega a R$1.000. Como que você acha que você vai discutir, sabe, avaliação de performance com ele, para ele entender que ele vai entrar numa casa de possibilidade de evolução para ganhar 5% em cima desse valor? Aí você começa... Tá, eu tô te dizendo isso por quê? Vocês também têm intenção de entender um pouco de salário digno, alguma coisa que mostra assim, cara... qual é a condição mínima que alguém deveria ter dentro desse mundo para conseguir consumir algo minimamente, calçar, vestir? Essa é uma discussão bem complexa, né? Primeiro ponto é que o salário digno varia muito de região geográfica que você está no Brasil. Então, eu vim do interior de Goiás e eu posso te falar que lá você precisa de muito menos do que o interior de São Paulo e menos ainda do que São Paulo capital. Então, aí a gente entra numa variação geográfica que é bem relevante. Um ponto que a gente enxerga que é muito claro, assim, do lado da pila
é óbvio que o Brasil tem um problema de renda, né? Então, a renda das pessoas é curta, ela é apertada, e isso envolve um desafio financeiro maior que a gente precisa gerir para conseguir se organizar. Mas a gente tem, dentro dos clientes que a gente orienta, desde clientes que ganham um salário mínimo, têm filhos e conseguem guardar dinheiro, até clientes que ganham super bem e estão todos enrolados dentro do endividamento. Então, é óbvio que, assim, eu não vou negar que uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela tem um desafio de gestão financeira muito maior do que quem ganha mais. Mas não é impossível, no cenário brasileiro hoje, você mesmo ganhando pouco, conseguir se organizar minimamente, se preparar para o futuro e atingir seus sonhos. Então, a gente tem, por exemplo, como eu falei, muitas empresas do agro, muitas indústrias que têm uma maioria da população que ganha perto do piso, e a gente tem dentro dessas empresas bastante gente guardando dinheiro todos os meses. Então, a gente enxerga que essa é uma discussão um pouco mais profunda, né? Você precisa elevar a produtividade brasileira, elevar a renda para ele ter uma vida mais tranquila, mas existe uma questão grande de educação, organização financeira, pensar no longo prazo quando cuida do dinheiro, que às vezes ela pode ser mais importante do que necessariamente o volume de dinheiro que você transaciona. Quando você veio aqui, cara, e na companhia do Henrique, a gente fez várias perguntas, assim, o propósito de vocês, ele é muito rico, a começar por ele, sabe? Cara, vocês querem realmente transformar a vida de uma pessoa, e eu acho que se você consegue fazer isso, é sensacional, você dá a condição do cara fazer a gestão melhor dos recursos, né? Eu gosto do judaísmo, assim, porque associação com dons, com talentos, né? E o talento é o dinheiro, a prata, é você saber gerir isso muito bem, porque ele faz parte. Não há condenação, não é crime, né? Ser rico dentro dessa religião que eu disse especificamente. Bom, mas o que eu quero dizer aqui agora é, o propósito é legal, mas como de fato vocês ganham dinheiro em cima disso? Claro. Né? Como que você capitaliza esse negócio e como vocês devolvem vocês retribuem os investidores nessa linha? Como que vocês ganham dinheiro, cara, fazendo isso? Claro, só primeiro sobre a mudança do Brasil, né? O nosso objetivo é realmente mudar o país, e a gente teve uma implementação em uma empresa. Não vou citar a empresa e a diretora que falou isso, porque eu não combinei com eles, né? Então, não vou citar o nome, mas a gente conseguiu em 2 meses pagar a dívida de 5% de todas as pessoas que participaram desse piloto dentro da empresa. E aí a diretora da empresa falou, pô, desse jeito vocês vão mudar o Brasil. Eu falei, exatamente isso que a gente quer, mudar, não quebrar o capitalismo, né? Mas deixar ele um pouco mais... Deixar o jogo mais justo, né? Assim, tentar fazer com que as pessoas cheguem no mesmo nível, patamar ali de entendimento, né? Fazer com que as pessoas atinjam seus sonhos, né? Usar o capitalismo para levar isso. E aí, como que a gente ganha dinheiro? Porque a gente não é uma instituição filantrópica. Claro, a gente ganha dinheiro de algumas frentes diferentes. Então, a gente tem a nossa frente de crédito, que a gente ganha dinheiro com a diferença entre o valor da dívida que a gente levanta versus o valor que a gente empresta, como qualquer empresa financeira. A gente também, dentro do valor que está no cofrinho, a gente recebe um pedaço da receita da corretora que está por trás. E quando alguém quita alguma dívida pela nossa renegociação automática, a gente também recebe um rebate dos credores. Então, a gente consegue criar um sistema ganha, ganha, ganha. Então, é bom para a empresa, é bom para o funcionário, é bom para a gente. E aí, muita empresa pergunta a gente, pô, e se o cara renegociar a dívida e quiser pagar? Eu estou ganhando dinheiro do mesmo jeito, eu estou faturando da mesma forma. Então, o nosso objetivo é realmente melhorar a vida financeira das pessoas e trazer os nossos clientes para atingirem os sonhos e atingirem os sonhos por meio da Pila. Se eles atingirem de outra maneira também está ótimo, mas é muito difícil alguém passar pela Pila sem a gente ter alguma receita em uma dessas frentes, né? Vocês já conseguiram atingir a curvinha da rentabilidade do negócio? O break-even. A gente está muito perto mesmo. Naturalmente, a gente trabalha com público de baixa renda, isso significa que a gente precisa ter volume para a conta fechar. Nossa perspectiva é chegar no break-even, ter a opção de estar no break-even, na verdade, até o fim do ano. Então, até o fim desse ano, a gente acredita que a gente vai poder escolher estar no break-even ou não. Por que eu digo escolher? A gente pode escolher investir para chegar mais rápido ou para trazer mais soluções e segurar esse momento um pouco mais.
ou para a gente gerar mais impacto mais rápido por meio de novas soluções, ou gerar mais impacto por atingir mais pessoas. Eu quero continuar no estudo. Eu quero que você diga mais curiosidades, mas paralelamente, assim, já que eu sou um cara de marketing, vendas, como é que vocês estão anunciando isso tudo, cara? Tá aqui no podcast é um caminho, mas é um pedacinho, né? Aliás, outra vez do episódio, empresas entraram em contato com vocês. A gente teve bastante contato, inclusive algumas dos nossos principais clientes vieram da participação do podcast. Isso, em Quinta de Aúde capitalizando também. Claro. Querendo ou não, você aparecer no podcast, sendo um podcast tão respeitado, né? O cara começou. Ajuda. Mas, como eu falei, nosso posicionamento hoje é a empresa que resolve o problema do endividamento do funcionário. Então, esse é o nosso posicionamento, é assim que a gente entra em contato com as empresas. E a gente tem, nesses 2 anos, claro, a gente costuma falar muito mais que a gente acertou, mas claro que a gente cometeu vários erros. Então, a gente já sabe mais ou menos qual que é o perfil de empresa que a gente vai ter um impacto muito maior, a empresa que a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, e a gente consegue fazer esse filtro dentro da nossa prospecção. A parte mais forte do nosso comercial é a parte de prospecção ativa, então a gente define quais empresas são o nosso target para a gente ir atrás. Vocês têm uma pré-venda, inbound, as duas? Sim, a gente tem a pré-venda com o trabalho do outbound, que é onde a gente investe mais, e a gente está começando agora, pouco a pouco, o trabalho do inbound, então não foi só pelo inbound que a gente lançou o estudo, mas o estudo tem trazido bastante coisa do inbound. Pô, e ajuda também nos pitches que vocês têm que fazer, né? Com tem certeza. Informação, dado, né? Com certeza. O dado, e também você fica uma empresa um pouco mais conhecida. Então, o inbound te ajuda muito com essa frente. A gente começou pelo outbound por um motivo de a gente tinha um recurso escasso, a gente precisava escolher um tiro para dar. Então, a gente escolheu o outbound, mas a gente tem olhado muito agora também para essa questão de trazer material, trazer conteúdo para o mercado, para a gente também ajudar a, de certa maneira, educar o mercado quanto ao tamanho do problema e quais são os impactos que o problema do endividamento traz para todo mundo, né? Traz para o funcionário, para a empresa, para a família do funcionário e para a rentabilidade da empresa no fim do dia. Sabe que no estudo eu fiquei feliz porque é uma pergunta assim do porquê as pessoas se endividam. E só 7% é por dificuldade com números. Ou seja, há esperanças para pessoas como eu. Cara, dificuldade com... Porque é fato, né, cara? O cara não tem noção... O cara olha, já buga, né? Olha aquele... Nossa, de progressão, de... Pô, tem razão, cara. Isso realmente... Sim. Não é muito... quer dizer, eu acho que o cara que foi ele foi bem sincero, porque talvez tem gente também que às vezes não entende nada e também não coloca nesse caso, né? Mas, ó, eu achei curioso que o Matheus falou, né, dos 50% que se endivida por gastos inesperados, mas ali depois, em 22%, custos mensais mais altos, então é viver um degrau acima, né? 14%, quase 15% por impulso. Então, aquelas comprinhas por impulso e tal. Aquele remarketing que fica aparecendo ali na sua tela do e-mail. Que é sobrenatural, que vem um Fala, anjo nossa, tá todo mundo comprando isso aqui. Na verdade, sinto te informar, mas chama remarketing. E também 15% rotina financeira em segundo plano. E aí eu queria te perguntar sobre isso. O que é a rotina financeira e como que a gente constrói isso? O que na nossa visão é a rotina financeira? Você tratar a questão da organização financeira como algo que é prioritário na sua vida. E a gente tem um pouco esse problema, posso falar do Brasil, que é onde a gente está mais próximo, mas não acho que é um problema só nosso como país, que é o quê? As finanças, elas são muito importantes na vida de todo mundo. Por que elas são muito importantes? Pô, se você tem um relacionamento, você ou é casado ou divide a casa com essa pessoa, e as finanças de vocês estão juntas, se as finanças vão mal, vocês vão ter problema no seu relacionamento, pode ser que ele acabe porque vocês não estão organizados financeiramente. Você pode deixar de estudar ou deixar de atingir um sonho porque você não se organizou. Então, a gente vê muito o brasileiro fazendo piada com endividamento ou não levando o assunto tão a sério. E há muito tempo atrás, agora entregando um pouco a idade, quando eu ainda estava na faculdade, uma pesquisa que uma das nossas professoras fez com CFOs de empresa sobre qual que era o primeiro passo deles todos os dias. E a resposta de todos foi, quase todos, o primeiro passo de todo CFO era olhar quanto tinha na conta da empresa todos os dias de manhã, na hora que ele entrava no trabalho. E as pessoas não têm esse mesmo cuidado com o dinheiro pessoal. Muitas vezes o próprio CFO na vida pessoal dele não faz isso. Né? Então, assim,
ter essa rotina... Não quero nem olhar, né? Aquelas coisas. Exatamente, a pessoa às vezes fica triste de olhar. Mas se você ignorar o problema, não significa que ele não existe. Sim. Então, esse, vamos dizer, um pouco mais de carinho no dia a dia com a sua situação financeira. Você abrir, olhar a sua conta, olhar a fatura do cartão. Então, a gente tem muitos clientes que têm mais de um cartão. Isso gera muito endividamento. Porque a pessoa acaba se desorganizando, ela não sabe quanto que vai vir a fatura, ela não se programa para isso. Então, ter isso como um fator importante, como um fator de, se você divide sua vida com a pessoa, isso ficar claro, vocês terem isso combinado, seguir um padrão, você monitorar isso todos os dias, é uma questão que é relevante para todo mundo, ganhando pouco ou ganhando muito. Claro que quem ganha muito tem mais espaço para fazer besteira, quem ganha pouco tem menos espaço. Mas pode ter muita criatividade. O problema é que quem faz muito desaforo também, o tamanho do buraco é maior, né? Então, isso que a gente considera ali uma rotina e trazer isso para o primeiro lugar dentro da sua vida. Não que, você não precisa virar uma pessoa mesquinha que o dinheiro é tudo na sua vida. Não, o dinheiro não é tudo, você não pode viver só em função do dinheiro. Mas se você não respeita o dinheiro e trata ele com a importância que ele tem que ter, o dinheiro vai mandar em você e você vai trabalhar só pelo dinheiro sem você perceber. Você vai trabalhar só para pagar dívida. Então esse é um ponto super relevante para todo mundo. Ganhando muito, ganhando pouco, sendo solteiro, sendo casado, tendo filho, não tendo filho, começo ou fim de carreira. As finanças vão estar dentro da sua vida, você querendo ou não, e elas vão ter um aspecto super relevante. É uma política de trocas, né? O mundo é feito assim, eu troco trabalho por isso, então... ser cuidadoso. Entende quando eu falo da religião? Eu falei do judaísmo. Ele fala assim, não é adorar o Deus, que tem um nome esse Deus também, mas é você ter condições de honrar os teus planos sem passar vergonha. Quem quer construir uma torre não se planeja, né? Então você vai começar a entender os próprios ensinamentos nessa linha, né? Eu não olho todos os dias, mas tenho um controle bem apurado assim, né? Tem uma planilha que me segue desde 2014, cara. Que eu faço, sabe, eu tenho o histórico da minha vida, assim, onde eu fui aumentar. Eu sei quando eu piso no acelerador e falo, putz, pisei no acelerador. De propósito, eu sabia, queria fazer tal coisa, agora eu volto, né? Então isso ajuda, porque, cara, nisso eu tenho paz. E quando vira o mês, eu preciso logo me ordenar com as coisas, assim, pra ter paz mesmo, cara. Eu não quero me preocupar com isso, sabe? Eu quero, ganhar um aumento e falar, que legal, isso aqui dá pra eu... esses dias isso aqui dá pra eu investir, né? Esses dias eu achei R$300 dentro do envelopinho. Pô, que beleza, hein? Não, quase que fui rasgar. Rapaz, esse papo de agiota, ele fica perguntando. Agora disse que achou R$300 no envelopinho. Mas saca o lance. Peguei assim, sabe quando tava fazendo umas limpas em gaveta? Pô, cara, eu ia meter uma rasgadinha no envelope, porque eu falei, não deve ser de nada. 300. Aí o Ben tava me ajudando, eu falei, oi rapaz, achei R$300 aqui, filho. Pô, que legal, pai, vamos comprar um Lego, não sei o quê. Tipo assim, ele já falou, vamos dar um destino pra esse dinheiro. E aí a gente participando daquela conversa na semana de aniversário, eu falei, se você ganhasse R$500 agora, o que você faria? Eu falei, cara, eu não faria nada não. Fiava na carteira igual fiei, o dia que eu for comprar um sorvete, eu entrego pra Fer a grana, falo, pega o sorvete pra mim, ela fala, o que eu faço com esse papel? Eu pergunto se eu posso ficar com o troco, né? Pois é, ou né? se for uma grana assim. Mas o lance é, quando você acha uma grana, você fala, eu preciso devolver pra economia. Tipo, você fala, não necessariamente, cara. Enfia esse dinheiro em algum lugar. Se deixar na carteira, você vai perder. Tô com um cara de finanças que você deixar 500 pau na sua carteira 3 vezes, você perdeu o dinheiro. Mas enfim... Não, no mínimo do mínimo você não perdeu. Larga na tua carteira, perde 3, 4%. Mas beleza, mantém os quentinhos. Mas a gente brincou também que dinheiro em nota, antes de começar a gravar, né? Dinheiro em nota na carteira dá a falsa sensação de que não é seu dinheiro, né? Sim. Porque não muda na conta, aí você vai lá, compra um lancho. Você já nem tirou, tô gastando. Né? Você já tirou da contabilidade, né? Ele agora ele é um ele nada. Não existia. Pensa, esses R$300 eles não existiam. Agora eles existem. Não, é por isso mesmo. E tem um ponto bem legal, Emerson, você falou do judaísmo, né? A gente tem uma cliente, inclusive, que veio pra gente por causa da carreira Miller, que ela é gerente de RH e pastora. E aí ela falou que muitas pessoas da igreja que ela pastoreia, ela ajudou as pessoas a se organizarem. Porque o que motivou as pessoas a se organizarem? Elas conseguirem pagar o dízimo todos os meses. Que é o doar lá. Que é o doar. Porque é o seguinte, você segue uma religião, aí pode ser o judaísmo, qualquer religião, uma questão que todas as religiões têm é a questão de você doar, não necessariamente para a igreja, mas doar para a sociedade, para as outras pessoas. Sim. Se você não está organizado, como que você vai conseguir ajudar as outras pessoas? Né? Então, esse é um ponto super relevante. E o ponto do dinheiro guardado, né? Muita gente olha pelo cenário de perder o dinheiro, do dinheiro perder para a inflação.
Mas a gente hoje tem uma visão muito clara que, assim, qualquer forma que você tem de guardar dinheiro, ela é super justa. Então, muita gente fica discutindo dentro do mesmo cenário do financiar a casa. Não, pô, consórcio vale a pena ou não vale a pena? A nossa visão é, se for para você tentar guardar dinheiro, não conseguir guardar dinheiro e acabar gastando, ou você fazer um consórcio, melhor você fazer o consórcio. Ainda que você pudesse ter outras opções melhores, a melhor opção é aquela que faz você guardar e aumentar o seu patrimônio. Essa é uma questão super relevante. Eventualmente perder o dinheiro dentro da gaveta e lembrar dele daqui a alguns meses também pode ser uma solução, entendeu? É melhor do que você não ter nada. Então é muito importante as pessoas terem essa visão de que o primeiro passo é começar a guardar o dinheiro. Então, também uma coisa que pergunta muito pra gente, né? A questão da criptomoeda. Sempre que a gente vai num treinamento, tem a pergunta: o que vocês acham de criptomoeda? Por quê? A falsa ilusão de multiplicar o dinheiro, muitas vezes sem fazer muito esforço. O que faz qualquer pessoa ter estabilidade financeira, se organizar para uma aposentadoria ou ficar rico, é o quanto você guarda todos os meses, e não o quanto esse dinheiro rende. Você não vai transformar R$10 em 1 milhão só com rendimento de dinheiro. É muito difícil. Se você fizer isso, você provavelmente é um gênio único na história da humanidade. Eu sei que eu não sou esse gênio. Acho que a maioria das pessoas também não vai ser. Então é importante pensar no aporte, o quanto você guarda, e não ficar procurando soluções miraculosas para multiplicar. O Emer guardou R$10, virou 300 no envelope. Tá vendo, você, cara? ó... Não, mas isso eu não sei até onde hoje tem o Emerson dinheiro em do casa, passado. Mas falou, ó, vou pôr esse dinheirinho aqui que o Emerson do futuro vai ficar feliz de achar. E olha o que esse dinheiro foi bom. Viajamos semana passada, todo mundo, fomos lá pro interior do estado conhecer foi o que pagou Jato. O Aí eu falei assim, legal. fui sair de casa, falei assim, lembrei do meu pai, lembrei do Robson, assim, lembrei do Robson. Né, tiozão, tudo assim. Nossa, não sai sem Robson. dinheiro. Robson, brincadeira. Não sai sem dinheiro na carteira. E aí eu falei assim, botei 100 conto na carteira, falei, eu ia falar em inglês, mas eu falei assim, em todo caso, o que aconteceu? Sem parar do carro do rapaz, não funcionava, meu. Caramba. E aí, vai fazer o quê? Fiquei com dó dele aí que a mulher pediu. Ele quietinho ali assim, né? Daqui a pouco ele me saca 50 assim, tô. Paga aí, vai. Aí ficaram admirados, tá vendo? Tá vendo que é um dinheiro guardado? Você Bem abençoa a aproveitado. vida das outras pessoas, cara. Inclusive a sua, né? Mas- De não ficar parado na fila. Exatamente, meu, eu tô vendo esse cara, a mulher pediu cheque, mano. Eu falei, Não, falaram assim, nota promissória. falou, Eu falei, o João vai começar a escrever. Aceita cartão? Não, aceita cheque. Cheque, meu. Quem Cheque, vai pagar cara, um pedágio cheque. com cheque? Hoje em dia o cheque já... É difícil quem tem, né, cara? Mas o engraçado, o pedágio tem alguns que já pagam com cartão, não, né? mas mas não pagavam. eram todos. Mas foi certinho, cara, porque os 50 deu. Os pedágios que Deu aceitavam. na ida e na volta. Os pedágios que aceitavam o cartão versus o outro foi 50 em dinheiro, o resto de cartão. Sim. Caraca, mano, certinho. Parece que foi desenhado pra... Foi. Aí, eu já sou um cara da metafísica, eu vou dizer pra você que foi desenhado mesmo, Sim. porque eu não ia botar dinheiro na minha carteira. Eu falei, quer saber? Eu tô nem Agora aí o pros Robson cara. falou assim, que metafísico, que fui eu que te ensinei. Um dia eu viajei com o Robson. Cara, eu não sei pra onde a gente ia, mas pegamos um carro, mesma coisa assim. Aí chegou no lugar. Rapaz, tem pedágio nesse lugar? Eu não sabia. Aí eu falei, e agora? Vou pagar como? Não tem... Eu tinha mas a minha bolsa é cheia de moedas, as coisinhas. Eu acho que eu tenho algumas coisas. Ele falou, rapaz, peraí. Aí ele já sacou lá, vamos ser. Porque eu falei, lembrei disso, é verdade, ensinamento. Cara, eu quero mais alguns pontos. Eu sei que você tem separado algumas coisas que eu quero também que você traga. Mas, voltando, lembra que eu falei dos pontos? A doação, o primeiro ponto. Por que eu acho que a doação é algo fantástico? Porque se você consegue fazer a doação a primeira parte dos teus recursos, você já se tornou um cara extremamente planejado. Sim. Geralmente, quando é o último, você diz assim, pô, cara, esse É o que mês sobrou. sobrou nada pra ajudar. Lógico, não é prioridade. Mas a partir do momento que você estabelece uma prioridade, você tá mais perto do alvo. Com quem nós conversamos aqui que disse assim, cara, você ter meta é melhor do que não ter, porque se você tem meta, você já está próximo de fazer algo acima do que você imagina. Por quê? Porque você já estabeleceu um alvo. Quem não tem esse alvo, tá à deriva, cara. Mas se você estabeleceu o alvo, você já está mais próximo daquilo só por ter ele estabelecido. Eu olho para a doação dentro dos recursos também. Vocês, dentro desse processo de conscientização, vocês chegam a tocar esse tema ou vocês deixam isso à margem e não... O Não- tema doação, ele vem muito, às vezes, do cliente, né? Então, eu falei da nossa cliente que é pastora, mas muitos clientes vêm e dentro da continha deles no mês tem o dízimo. Muitos separam ali o valor.
a gente tenta trabalhar muito na organização, né? É uma questão muito pessoal, como cada um doa, enfim. Então a gente não entra muito nesse detalhe. Claro, quando a pessoa levanta a bola, a gente ajuda ela a trabalhar. O que eu digo é comum pegar pessoas mesmo que estão endividadas, mas que elas querem colocar dentro do orçamento delas a questão do dízimo para elas guardarem. Aí, independente de religião, né? Existe essa visão do brasileiro, sim. O brasileiro se preocupa com a sociedade, com as outras pessoas. Às vezes a gente tem uma visão um pouco negativa, né? Então, tanto quem está endividado é mau caráter ou alguma coisa. Não, as pessoas se preocupam em fazer o bem e levar o bem. Ainda que elas estejam dentro da lama, todas com problemas, elas pensam sim. Não, e quantos casos de endividamento também, porque as pessoas dentro da própria família ou com amigos também não são esse de, não, eu vou te ajudar, ou eu pego um empréstimo no meu nome para te ajudar. Então, as pessoas também se endividam às vezes na doação, né? Nesse momento específico, agora eu tô acompanhando um planejamento de uma moça que a irmã pegou um crédito para ajudá-la. E aí a irmã tá com uma dívida de 28 mil reais e a pessoa que a gente tá ajudando não tá conseguindo pagar. E aí ela entrou no planejamento pra gente conseguir ajudar nessa organização. Mas é um caso de, eventualmente, um endividamento que pode vir de ajudar. Há um tempo atrás a gente fez uma enquete de pessoas que já tinham emprestado o CPF. Que é uma expressão comum de emprestar o CPF. Pô, a Fernanda precisa de um dinheiro, eu empresto para ela pegar o crédito no meu nome. E aí, das pessoas que a gente perguntou, quase 80% já tinham emprestado o CPF. Então essa também é uma origem. O CPF, emprestar o CPF. Dá pra vocês fazerem... Tem um rio que eu vi do Instagram esse dia, muito assim, engraçado. O cara atravessando uma madeira, assim, um riozinho assim, o maluco vindo e o outro do lado aqui, assim, tô pronto pra te ajudar. Ele emprestou o CPF, só que a hora que quebrou a torre, o que aconteceu, bicho? Vem, eu vou pro buraco, mas você vem junto, né? Foi os dois. Se você fizesse os negócios, você veria, ó o que dá, ó, emprestar o CPF aí, que dá. Aí, ó. Criatividade, é pra você fazer nas mídias sociais. A gente tá trabalhando para começar a fazer isso. E a gente pensa muito, Emerson, você levantou esse ponto, em transformar esse assunto num assunto um pouco mais divertido. Então, a Natália Arcuri, acho que é um exemplo mundial, né, de como fazer isso super bem. Mas a gente trabalha muito no tom de voz, de contato com o cliente, de passar para ele essa questão do bom humor e da esperança de que as coisas vão se organizar, a confiança de que vai dar tudo certo. Então é super importante você tratar isso com uma leveza, porque a pessoa já está ali toda cheia de problema, com dificuldade. Se você chegar nela com aquele espírito de puta, tá tudo errado, não vai dar certo, você acaba ajudando menos do que poderia, né? Sim. Eu pesquisei aqui do score brasileiro. Qual? Tá aqui, ó. O Serasa Score médio do brasileiro é de 485 pontos. Metade da coisa mesmo. E aí disse assim que os números assustam um pouco, quase 1/3 das pessoas têm alto risco de inadimplência. A nota média é a metade da máxima, fica bem no centro da faixa do risco, do médio risco. Cara, mau sabe sinal. Que isso complica, gente? Taxa de juros para financiamento aumenta, porque você fala, cara, o brasileiro tá todo enroscado. E assim, é difícil porque hoje eu não vejo muitas customizações, tá? O banco fala, não, para você que é correntista, tal, eu consigo. Mas de fato, assim, não existe uma diferença muito grande. Se olhar pro score de um cara e falar assim, cara, esse cara aqui dá para fazer tal taxa, porque ele vai pagar, tipo, o histórico dele mostra. É tudo dentro do mesmo pacote, todo mundo paga o preço, você precisa de dinheiro, né? E o que acontece é que nesse cenário, todo mundo dentro do mesmo pacote, o cara que tá um pouco abaixo, ele já não recebe, né? Porque você pode emprestar para uma pessoa que o risco é muito baixo ou para uma de médio risco. Se você tem um custo parecido, o do médio risco não consegue pegar o dinheiro, que é o que acontece hoje com os grandes bancos no Brasil. Então a Pila também trabalha muito nessa questão de a gente trabalha para desendividar as pessoas. Ou seja, as pessoas que a gente oferece o nosso crédito são pessoas de alto ou médio risco, se você fizer uma análise tradicional de crédito. São pessoas que vão ter apontamento no nome, vão estar com o nome sujo. E, como eu disse, quase metade delas não teriam outra opção de pegar o crédito. Essa é uma questão super relevante do acesso ao crédito no Brasil. E se elas dão calote? Eu tô pensando no teu cliente agora dando calote nesse financiamento. Que é um voto de confiança, né, que você tá dando. Teoricamente não, é dinheiro emprestado, tem juros cobrando. Mas a pessoa pode dar o calote. Não, ele pode, é a opção. Existe o calote?
É muito pouco, porque como existe o desconto na folha, e o nosso crédito é pequeno. Esse é o consignado, né? Que tem desconto em folha, né? Então, ou na aposentadoria. São pouquíssimos casos. Ano passado a gente fechou com 0,1% só de inadimplência. Então, é uma taxa muito pequena, que aí vão ser casos muito específicos de demissão, como, né, ou até caso de fraude pode acontecer, né? Demissão, como que está associado a isso? O cara foi demitido, por exemplo, a parte da rescisão dele é para quitar a dívida? Tem alguma coisa em contrato para isso? Um pedaço da rescisão dele vai para o pagamento desse crédito. Isso é padrão, né? Porque, enfim, a garantia do crédito é a folha salarial. Muitas vezes não é que a pessoa deixa de te pagar porque ela não quer. É questão de organização. Então, se você consegue descontar ali já na hora, você garante que você recebe. Porque uma vez que o dinheiro caiu na conta da pessoa, aí ela começa a entrar na ciranda, né? Aí ela vai pagar o aluguel, vai pagar energia, água. E o que acontece muito dos nossos clientes? Pessoas de baixa renda, sobrou dinheiro, ela vai no mercado e estoca a casa. Então ela vai comprar, ela faz um estoque ali de coisas em casa gigante, porque pelo menos ela tem comida ali e vai conseguir passar. Então, depois que ela gastou dinheiro para fazer esse estoque que às vezes não precisa, você já não vai receber mais, né? Ela já entrou num ciclo de se desorganizar. Isso vem muito da nossa fase ali de hiperinflação, que os nossos pais e avós aí aprenderam a fazer, e isso acaba se replicando para as próximas gerações. Cara, é uma relação bem primária, né, na verdade, dessa questão das trocas, porque ela vai para alimentação, tipo, eu tenho que garantir que é o que a gente sobrevive. O resto, para pensar, o resto é tudo supérfluo mesmo, né? Você não precisa de um celular, um relógio, um carro, né? De fato, a gente, teoricamente, não precisaria disso, né? Poxa, cara, que interessante isso. O que mais você tem de informação aí? Que eu vi que você separou muita coisinha aí. Eu anotei bastante coisa Traz aqui mais um curioso pra gente aí. Uma história, de repente, sei lá. Não, Tem uma história legal para contar já, que é uma história diferente, né, de caso de endividamento. Mas um ponto que eu acho que é bem importante, a gente vem desde do fim do ano passado fazendo essa estrutura de renegociação de dívida. E aí a gente tem alguns dados que demonstram muito o perfil do brasileiro para quitar dívidas. Então a gente tem, das pessoas que a gente negociou a dívida até agora, como eu falei, tinham ali 73% que não conseguiram quitar. Mas o custo médio das dívidas pagas foi R$ 670 por dívida. Das não pagas, quase 1.350. Por que tem essa diferença grande? É a questão da liquidez que eu falei, que a gente lançou recentemente produto do crédito. E aí, dentro hoje da nossa plataforma, a gente tem metade das dívidas custando menos de R$ 300. Então, a gente consegue, com esse desconto, transformar a dívida num valor que ele cabe no acessível, R$ 300. Não é que R$ 300 é qualquer coisa, mas R$ 300 é algo acessível para alguém de baixa renda pagar. E 90% estão em menos de R$ 2.000, que ainda é um valor que você já consegue pegar um financiamento, se necessário, e colocar isso num ciclo de parcelas. Então, eu acho que esses são dados legais de pensar no cenário de quem está endividado. E aí você pode falar, mas se metade das dívidas está em menos de R$ 300, por que a maioria das pessoas não conseguem quitar a dívida? Tem um ponto relevante no comportamento do nosso cliente, que é o quê? A pessoa não está disposta a pagar uma dívida. Ela quer limpar o nome inteiro de uma vez. Então, você pode ter uma dívida de R$ 50, ela quer pagar tudo de uma vez. Por quê? Porque é a questão da tranquilidade, né? Do alívio de zerar as dívidas. E aí entra a questão do crédito. Se a pessoa pagar uma dívida de R$ 50, ela consegue, mas o valor total da dívida dela é R$ 1.200. Então, você precisa financiar isso para ela se sentir bem, para ela realmente conseguir quitar. A gente, como brasileiros, tem uma visão muito curto-prazista. Então, você montar um plano de pagamento para a pessoa limpar o nome daqui a 6 meses é muito mais dolorido do que você fazer um crédito que ela pague em 6 meses. Quer dizer, o cara tá tudo estourado, mas de fato ele quer resolver agora. Ele quer resolver. Ele gastou tudo, mas eu quero resolver agora. Isso. Então, é muito como assim, não consigo pegar o crédito agora, então me lembra mês que vem, que se o crédito estiver disponível, aí eu quito. E eles realmente quitam quando o crédito está disponível. Então, são algumas questões de comportamento humano que você só vê na prática, que muitas vezes não tem uma racionalidade por trás. As pessoas se comportam assim, então você precisa achar uma solução para resolver essa questão de maneira definitiva, né?
É curioso isso, né? Que tem o entendimento do público, né? Sim. Do mapeamento do público. Não adianta nada você oferecer uma solução que pode ser a mais viável na sua cabeça, né? Mas se a pessoa não vê valor naquilo... A gente fala bastante disso, né? Até na questão da remuneração, né? Que às vezes a gente pensa em oferecer um pacote e soluções e tal. Mas se a pessoa agora, não vê um valor agregado daquilo... não vai mudar muita coisa, né? Ela vai trocar de emprego por um outro que dá R$100 a mais, né? Sim. E às vezes a resposta não é tão óbvia, né? De como você vai construir a remuneração, você precisa ver qual é o comportamento efetivo da pessoa na outra ponta para você conseguir se adaptar. Eu acho que tem muita mensagem também, como a gente embala, né, a mensagem do programa, né, por exemplo, uma empresa que tem um programa com a participação de vocês, assim, né, para combater o endividamento dos colaboradores, essa questão do cofrinho, por exemplo, poxa, é um benefício flexível, né? Hoje a gente fala tanto e aí a gente pensa assim, pode escolher a academia, pode escolher não sei o quê, mas poxa, você ter, dependendo do seu público ali, embalar aquela mensagem de uma forma de que é um benefício flexível, você poder escolher ter o crédito ou o cofrinho, dependendo da sua situação, depois de um diagnóstico, algo que vai ali direto da folha, né? Sim. Então, é uma forma de você embalar aquilo e poder oferecer para as pessoas também como uma vantagem, é um benefício e você pode escolher. Diante de um diagnóstico, qual que é o cenário seu? O seu cenário, você já está numa condição legal para poupar, então o benefício flexível que a gente recomenda é o cofrinho, por exemplo. Então, você vai paga, teoricamente você vai pagar do teu bolso, mas alguém te incentivou a guardar. E aí, assim, tem custo pro RH, a gente sempre fala, né? Tipo, não, porque daí vai aumentar. É uma escolha da pessoa, é o dinheiro que ela já receberia e vai gerar um benefício que vai reverter tanto para a pessoa quanto para a empresa, né? Então, o impacto financeiro para a empresa é muito baixo, né? Diante nesse exemplo específico que eu tô dando, né? Sim. Então, você embala isso como benefício flexível. Não, de acordo com o seu diagnóstico aqui, você tem uma dívida e tal, a gente quer te ajudar. Então, a gente recomenda que você escolha o benefício flexível do crédito. E Sim. aí também vai direto da folha, enfim. E tem um ponto que o funcionário, ele valoriza muito esse tipo de ação, porque é uma forma do RH mostrar para o funcionário que a empresa está do lado dele, né? Então, por mais que a empresa não tenha um custo para fazer uma solução dessa rodar, você mostra que você está realmente olhando para o cenário dele, né? E que você se preocupa em cuidar. E o que a gente vê é que as pessoas pensam muitas vezes antes de trocar de emprego num cenário desse, porque ele vê essa importância, ele cria esse relacionamento com o RH, e o nosso papel aqui é muito mais ser uma das ferramentas para o RH mostrar esse cuidado e conseguir realmente levar uma solução de bem-estar para a pessoa. Sim. Nessa situação de diagnóstico, eu lembro que lá atrás a gente até chegou a falar um pouquinho de LGPD e tal, como é que vocês tratavam nessa segurança de dados. Hoje o negócio já está muito mais implementado, né, nas empresas, está todo mundo já um pouco mais acostumado, né, com essa movimentação. Como é que tá que pé que tá a LGPD nessa troca de dados e informação? Claro. Numa proteção da empresa, né? Você expõe o colaborador para o RH, né? Porque tem essa proteção também, né? O RH ele só tem a informação quando é uma informação pessoal, quando ela é uma informação transacional. Então, por exemplo, o Emerson guardou X reais, isso precisa ser descontado para ir para o cofrinho dele. Ou o Fernanda pegou um crédito, isso precisa ser descontado para ir para a quitação da dívida. Os dados de diagnóstico e de planejamento ou renegociação de dívida, eles são dados anonimizados. Então a empresa sabe, por exemplo, nessa empresa aqui tiveram 500 pessoas que negociaram dívida, dessas 500, 300 pagaram a dívida, o desconto médio é esse, o valor médio é esse, o que foi pago com crédito é esse. Então a empresa consegue um relatório bem completo de como está a evolução da saúde financeira do time e quais são os passos desse time em relação a poupar e pagar dívida, mas ela não sabe quem pagou, quem fez planejamento. E aí são dois motivos, né? Tem a questão da lei, óbvio que dado, você pode gostar ou não da lei, né? Você precisa seguir porque uma vez que ela está posta, você tem que seguir todas as leis do país. O segundo ponto é que a gente também, independente da lei, a gente precisa respeitar a individualidade da pessoa. Não é um dado que as pessoas gostam de compartilhar, que está em dívida, está com alguma dificuldade, não está conseguindo pagar um financiamento, é algo que costuma incomodar muito e incomoda muito mais se a pessoa tiver desconfiança que esse dado vai ser compartilhado com outras pessoas, né? E não pode ser uma forma também de penalizar a pessoa, né? Então, do lado a empresa não pode penalizar a pessoa por ela estar endividada, ou então não dá para usar esse dado para
pra ou recompensar ou penalizar a pessoa, né? Porque isso também vai minar todo o processo, né, de confiança. A pergunta que eu ia fazer, eu tava na hora lembrando, esqueci. Eu vou nem fazer parênteses aqui, porque daqui a pouco eu esqueci de novo. Tá, eu tô devendo 10 mil reais ao todo. Só que nesses 10 mil é o Zezinho da esquina, é a mercearia da vovó, é não sei o que, não sei o que. Quando eu pego os 10 mil, esses casos pequenos não tem como fazer o pagamento direto. Tem que passar pela minha conta ou dá pra fazer 100% do pagamento direto? Tem aquele negócio, né? Não dá pra resolver 100% dos problemas. Nesse caso... e a gente pega muito, tanto também dívida com a agiota ou dívida com a família. Você não vai na agiota lá pagar? A gente não tem condição de fazer API com a agiota e fazer um negócio automatizado, né? Porque aí... eu acabei de falar de seguir... chamo! Acabei de falar de seguir a lei, né? E fazer até API com a agiota é complicado. Mas a gente tenta orientar as pessoas a fazer o passe. Faz direito, filho. Vai cair na tua conta. Não me faça besteira. Aí, assim, a gente precisa confiar no que a pessoa passou. Não tem muito o que a gente falar. Redes de varejo, então lojas, tudo, já dá para fazer. Mas a gente costuma, assim, o menor tamanho são redes mais regionalizadas. Não a padaria do cara aqui da esquina que fez um fiado na caderneta. Aí a gente não tem nem como depois justificar para a empresa se o funcionário questionar que essa dívida era uma dívida real, né? Precisa ser alguma coisa bem formalizado, porque a gente também tem uma parte ali que a gente precisa se proteger no sentido de que, olha, realmente isso foi pago, uma dívida efetiva, consolidar. Do mesmo jeito, para você pôr o nome de uma pessoa no Serasa, você precisa ter uma certa documentação para comprovar, né? Então, para ter o pagamento direto, precisa estar minimamente formalizado ali. Quer contar a história, cara? Tem... Antes do podcast, a gente falou, né? Histórias de endividamentos improváveis ou... a gente tem agora um caso de uma colaboradora que ela é uma pessoa organizada financeiramente. Ela conseguiu guardar 30 mil reais. É uma moça que ganha 3 mil reais por mês. E aí ela pegou os 30 mil, juntou ali com o que ela tinha no FGTS e ia usar para dar entrada na casa dela. Só que aí ela viu... Hoje a gente vê muito, né? Propaganda de aposta esportiva, tudo. E muita gente falando de aposta esportiva como investimento esportivo, né? Que a gente sabe que não é bem assim, as coisas não funcionam dessa maneira. E aí ela... Parênteses, né? Muito doido esse mercado de aposta, né? Porque não pode ter bingo, não pode ter caça-níquel, não pode ter um monte de coisa. Mas o mercado de aposta... que já estão sondando muito. Não só no Brasil. A influência do mercado de apostas é tão grande que a manipulação de mercado tá tendo muito problema isso, né, o jogador de futebol, né? Que os caras estão comprados. Ligas menores, e jogador aí, de tênis. O brasileiro foi banido do tênis, mas pô. até pegaram até jogadores do Brasileirão Série A, né? Que aí, tipo assim, eles estavam meio que comprados, então tinha que sofrer falta, tinha que fazer tomar não sei amarelo. O quê. E aí os caras, no jogo, provocaram situações pra... Sim. Então, essa pessoa, por falta de educação financeira, usou os 30 mil dela para fazer a aposta esportiva, achando que ela ia conseguir multiplicar para comprar a casa dela. O que aconteceu? Primeiro passo, perdeu tudo. E aí eu não sei, vocês já jogaram poker ou jogos assim, quando você perde tudo, você se alavanca para tentar recuperar e perde mais ainda. Foi isso que aconteceu. Então ela terminou no final com uma dívida de 100 mil reais, perdeu os 30 mil dela, então ela perdeu no total 130 mil, tentando recuperar esse dinheiro, e ela ganha 3 mil reais por mês. Então um cenário de hiperendividamento, não por desorganização ou emergência, por falta de educação financeira, ou por... Já estão começando a discutir regular a propaganda das apostas esportivas, né? Porque envolve ele para uma pessoa que não tem informação, né? Acabar se desorganizando. E aí é um caso que a nossa previsão é não conseguir resolver ele em menos de 2, 3 anos, resolver no sentido de conseguir quitar a dívida ou quitar uma parte relevante dessa dívida. Então, ali, às vezes, a promessa de um dinheiro fácil se transformando em pesadelo ali para a pessoa e virando um problema bem profundo. Se ela não tiver aumento, se ela continuar nessa mesma linha, não dá para pagar em 3 anos isso. Dá? Porque eu fico pensando agora aqui, o que ela vai fazer de dinheiro no ano, ela precisaria, fora o consumo dela, né? O que ela vai fazer de grana no ano, em 3 anos, ela não conseguiria quase fazer de dinheiro isso, cara. Tem 13º, tem férias e tal, mas ficaria muito próximo da dívida, né? O primeiro passo é conseguir equacionar.
Hoje, com uma dívida de 100 mil reais, não dá para equacionar. 100 mil reais, 3% ao mês é 3 mil reais. Então, nesse caso, é uma estratégia de escolher quais dívidas pagar primeiro e, em paralelo, fazer uma renda extra. Então, uma renda extra pode ser por passear com um cachorro, vender brigadeiro. Um pack do pezinho. Pack do pezinho? O que é isso? Coloca aí pros caras. O povo que tem pé bonito, que vende as fotos do pé pros árabes, pro shake, tá lá, zoando. tudo. Mano, os caras pagam. É que meu pé é feio, por isso que eu não... eu não investi nesse mercado aí, mas, pô, pack do pezinho. Pode ser o pack do pé. Não conhecia essa, mas se estiver dando dinheiro... Você acha o seu pé bonito? Ah, eu acho que é. Você acha que é? Não é você que tem que achar, é o shake lá que tem que achar, mas eu não né? vou fazer o cara ficar tendo prazer com o meu tempo. Mas vai saber filho, você não sabe quanto que ele vai pagar. Às vezes você acelera o pagamento dessa dívida aí. Às vezes vale a pena, né? Pack do pezinho. Essa eu não conhecia também, não. Acabei de aprender. Pô, renda extra. Mas, então, é uma tarefa primeiro equacionar e depois renegociar. Assim, não é viável, os próprios credores vão perceber isso, que não é viável cobrar os 100 mil mais juros. Eles vão precisar colocar um desconto, porque é melhor você receber de 100 mil com 100% de 70 mil do que não receber nada. Porque se eles tentarem realmente cobrar todos os juros, é uma pessoa que não tem como pagar, não tem um patrimônio para quitar. Então, eles precisam entrar com esse desconto para viabilizar a situação. Primeiro, por quem emprestou, né? Esse é um outro ponto que a gente fala, né? A gente tem uma questão no Brasil de dificuldade de acesso a crédito. E a gente vê alguns casos específicos das pessoas conseguem se alavancar num volume que realmente não dá para entender. Porque não foi uma dívida que ela pegou, ela foi pegando uma depois da outra. Imagina. E uma parte relevante dessa dívida dentro do mesmo banco, que eu não vou falar o nome aqui, mas que, enfim, já viram que a coisa estava feia e eu não sei o que não sei como funciona a análise de crédito deles, né? Mas liberaram dinheiro que não deveriam. Para uma pessoa que não tem condições de pagar isso. Nossa, cara. Cara, isso é muito complicado. Cara, o tema é vasto e eu acho que o mundo está propício para isso. Nunca se falou tanto em gestão financeira e investimentos como se fala agora. Não que necessariamente isso vai resolver o problema, mas pelo menos a informação tá mais... mais fácil, tá mais de forma acessível, né? Você coloca no YouTube hoje, de certa forma, tirando a parte de trade que vai aparecer essas coisas, não cai nessa, eu acho que, né, pô, já tá na situação dessa, vai para algumas coisas mais conscientes, mais pé no chão, porque tem boas oportunidades, né? Sim. O problema é que nem o cara com depressão, é difícil ele sair sozinho. Né? Ele precisa de um psiquiatra que ajuda, que pega na mão, que é esse lance, né? Vem aqui, você vai precisar tomar teu medicamento, a gente precisa colocar teu corpo no lugar. E você vai com uma psicóloga ao mesmo tempo e vai tratando, né? Que eu acho que a questão, o conceito da rede de apoio, né? Nem só também a galera que tem condição financeira de ajudar financeiramente quando a pessoa tem uma emergência. Mas acho que também de educar, de falar assim, cartão de crédito é uma dívida que tem que pagar. Sim. De ter coisas assim que fica repetindo. Mesmo que ache que não tem efeito, né? Mas de ficar próximo e ser... Tem uma questão emocional muito grande, né? Então, a gente falou muito aqui do endividamento por emergência ou, por exemplo, no cartão de crédito, mas existe também um pedaço relevante de pessoas que se endividam por impulso, né? Então, a pessoa que fica triste, ela compra uma coisa. Ela fica feliz, ela compra uma coisa. Compra na Shein. E na verdade, assim, é uma compra de impulso puro. Então, um dos pontos que a gente trabalha muito nos nossos treinamentos, no planejamento, é orientar as pessoas a sempre comprar um dia depois. Então, hoje em dia com remarketing, vocês que são os marqueteiros entendem bem, né? Você pensou num tênis, parece que esse tênis aparece para você por 6 meses ali na rede social. O momento que você tá frágil, você acaba comprando. Mas o que a gente viu como comportamento das pessoas? Você pode fazer o carrinho, deixa para você ver no outro dia. A maioria das compras que você faria por impulso, no outro dia você nem lembra que você ia comprar isso. E provavelmente é uma coisa que você ia ficar estocado na sua casa e não usaria. Eu faço muito isso. Aí depois eu vou olhar e falo, nossa, eu não sou mais essa Fernanda, deixa eu escolher. Mas exatamente. E eu falo assim, por impulso, tem pessoas que têm uma situação quase de doença, né? Que é uma questão ali psicológica mais grave. Mas hoje em dia, com essa questão das mídias sociais, todo mundo faz alguma compra por impulso, né? Assim, mesmo quem é organizado acaba comprando. Diga-se lá, provavelmente no dia que você limpou sua gaveta, você deve ter separado um monte de coisa que você não usa também, né? Ou então, quando você vai no mercado, aí tá assim, um é 10, mas se você levar 50, tipo, você não precisa de
50 daquilo. Mas daí você fica, nossa... Isso eu até agradeço quando vem as... E 2 anos depois você tá jogando fora porque estragou, né? Porque estragou, né? E aí você só queria geralmente né? que a Fer compra é garrafa de vinho, isso aí não estraga não. Não, isso aí não estraga, filho. Isso aí... É vino. Na mão da pessoa certa também, ele acaba rápido, né? Cara... depois, eu ia falar, depois eu faço um pack do pezinho, mas não dá. O que mais, cara? Tem alguma coisa mais do estudo que é relevante pra você compartilhar? Vários. Tem bastante coisa, né? Outro ponto que eu acho que é super relevante é a questão do cenário atual em relação a como as pessoas lidam com o dinheiro delas. Então, se a gente tem um cenário hoje que 26% das pessoas só tem uma reserva de emergência maior do que 3 meses, ou seja, se você pegar 100 pessoas, 74 não tem nem 3 meses de renda guardado. Significa que qualquer uma dessas 74 pessoas que tiver uma pequena emergência, ela vai entrar num ciclo de endividamento. Com certeza ela vai entrar, a menos que ela tenha uma rede de apoio com familiares que vão resgatar essa pessoa e evitar isso. E os outros 26, a gente está falando também de uma reserva de 3 meses, que dependendo do tamanho da emergência, ela também não vai cobrir. Então, isso entra no ponto que a gente falou ali anteriormente. Mais da metade dos casos de endividamento é uma emergência. A gente tem 3/4 das pessoas sem nenhuma reserva de emergência e os outros ainda com uma reserva pequena. Ou seja, as pessoas estão vulneráveis para um cenário que vai acontecer, gente, na vida de todo mundo. Então, você pode ficar doente, ou seus pais ficarem doentes, ou alguém da família ficar doente. Você pode... a gente pegou um caso, época de chuva, do interior de Goiás, que a casa de uma funcionária desabou com a chuva. Essa pessoa precisa... morar. Ela não é uma reforma do tipo, estou comprando uma cadeira melhor. Não, ela precisa de um teto. E ela vai, por um bom tempo, ter um gasto superior até ela conseguir se organizar de novo. Isso acontece na vida de todo mundo. Você bate o carro, toma uma multa, enfim. E as pessoas estão vulneráveis a essa situação. Então, o ponto que a gente quer chegar, que é o ponto de... o endividamento no Brasil hoje é muito pequeno, ou ele é zero, que é o sonho ideal... É um mundo em que as pessoas têm reserva de emergência, começam a guardar dinheiro antes mesmo de sonhar. O mundo ideal é você primeiro ter a reserva e depois sonhar, né? Eu ia perguntar isso. Porque qual que é o momento em que a gente começa a investir o dinheiro, né? Porque a gente fala, então, no processo de endividamento, não é hora de investir, é hora de pagar a dívida, é isso. Eu priorizo pagar a dívida. Aí depois eu priorizo ter a reserva de emergência e depois eu penso em investimento, ou existe um caminho que a gente consegue... Depende do investimento, porque a reserva de emergência já é um investimento, mas deixa contigo. É que aí tem a questão técnica, mas o ser humano não é um ser puramente racional, né? O ser humano tem uma parte psicológica relevante. Então, total, por exemplo, né? Se a gente pega os caras de economia... É só emocional. No fim do dia, até o investimento, se você fizer um investimento que você vai sacar quando ele cair, mas pode ser o melhor investimento do mundo. Você vai sacar ele quando cair, você não vai pegar o momento de alta. Então é melhor você não investir nesse dinheiro. É melhor você investir um que rende menos, mas que você não vai sacar. Entrando na parte do comportamental, tem pontos que você precisa trabalhar além da parte técnica. Então, no mundo ideal primeiro você quita a dívida, porque nenhum investimento vai ter o valor da sua taxa de juros na dívida. Mas o que acontece? Quitar a dívida é dolorido, é chato, ninguém gosta de fazer isso. Se você precisa pagar a dívida por muito tempo, você uma hora desanima. Então, muitas vezes a gente orienta a pessoa a quitar a dívida e, em paralelo, ela está guardando um dinheirinho para atingir um sonho. Por quê? Porque você usa isso para estimular a pessoa a seguir nesse processo. Ou... se é uma pessoa que não tem nenhuma rede de apoio, enquanto ela quita a dívida, ela precisa começar a fazer uma reserva de emergência em paralelo, porque é melhor ela atrasar um pouco a dívida, porque às vezes ela está no meio da quitação da dívida, ela teve uma emergência de novo, ela está ferrada porque ela não consegue se alavancar com outro crédito para quitar essa dívida. Então ela precisa fazer em paralelo. Do mesmo jeito, teoricamente, você primeiro faz a reserva, depois investe no futuro. Mas se você for desanimar com a reserva, é melhor você também pensar no futuro e ter esse dinheirinho ali no meio do caminho. Então, vai depender muito da pessoa específica, porque você precisa dessa parte psicológica. Sim. Não adianta eu falar, a melhor opção é quitar a dívida, sem dúvida.
é a melhor opção. Mas você desanimar no meio do caminho e entrar num ciclo todo de novo, era melhor às vezes você ter feito uma viagenzinha aqui que você guardou o dinheiro, fez e te manteve motivado, entendeu? Então existem alguns nuances nesse mundo que aí entra a questão do planejamento que a gente faz, né? A teoria funciona muito bem, na prática você precisa ter esse acompanhamento, você é quase um psicólogo financeiro da pessoa para ir ajustando ali para a pessoa não desmotivar. Eu gosto dessa linha mais aberta, porque você pega o mercado de forma geral, aquele cara que tá no investimento, assim, o cara ganha assim R$1.500 por mês, tá começando. Não, vamos lá, um percentual para renda variável, outra fixa. Cara, R$1.500 começo, o que vale a pena? Cara, tem um curso maneiro que se eu fizer, eu vou aprender a fazer gestão de redes sociais. Isso pode alavancar, você consegue uma posição de... Então é esse, cara, o investimento que você tem que fazer. Para, não... Exatamente. Né? Não, mas eu tenho que seguir. Não, tudo bem. Separa assim, como propósito. Pô, quero doar 10%, quero doar 5% dessa grana. Ou não quero, eu quero guardar 15% desse valor. Legal. Né? Mas às vezes as pessoas querem vir com o conceito armado do Thiago Negro, que tem X na renda variável, isso aqui, vou botar pra dentro. Não, tem nenhuma reserva. Eu posso alavancar, eu tenho condição de ter o amparo, uma rede de apoio que estou morando com os meus pais, não pago nada. Usa esse mecanismo, mas para ganhar dinheiro. De fato é isso. Então, assim, os caras ganham dinheiro como? Os caras ganham dinheiro vendendo curso. Tipo, eu ia falar, o cara tá lá endividado, não sei o que, ele compra um curso do Thiago Negro. Ele compra de investimento, pra aprender a investir. Mas assim, gastou uma paulada pra comprar Procura um prestador diferente. Então até o fornecedor nessa hora, vai lá pra Pila, por exemplo. Por quê? Primeiro você precisa resolver um problema que é crucial, meu amigo. Pra depois você pensar em investir. Não, assim, agora, peraí. Tudo isso é um investimento. Você precisa sanar algumas torneirinhas que estão roubando o teu dinheiro e você não sabe como que é. E aí depois você faz sua reserva, você vai caminhando, dando os passos, vai pro mercado de ações, vai pra renda variável, depois, mas uma coisa de cada vez, né? E também tem o ponto que você falou do curso, Emerson, é super relevante. A gente falou que antes da renda mínima, né? Para uma parte relevante do Brasil, o melhor investimento é estudo. Porque a pessoa consegue aumentar a renda dela. E aí aqui a gente fala, às vezes, a pessoa crescer dentro da própria empresa, né? Então, quando eu trabalhava na empresa Minha Família, a gente tinha um programa de tirar as pessoas que estavam na fábrica, treinar essas pessoas e levar essas pessoas para o time comercial. E que pra gente era fenomenal, porque eram pessoas que já tinham a cultura da empresa e que já conheciam bem o produto para entrar na área comercial, e para as pessoas era uma oportunidade única de sair da fábrica e ir para a área comercial, que é uma área que tem um pouco de preconceito, mas que a renda é muito boa, né, de maneira geral. Então, provavelmente, para boa parte dos brasileiros, o melhor investimento é fazer um curso. É um investimento de tempo também que precisa ser feito. Não adianta comprar o curso igual um investimento na Smart Fit, né? Você investir no curso de você deu o dinheiro e não fez o curso. Você precisa escolher um bom curso que faz sentido para você, de alguma coisa que você gosta, e fazer ele a sério. Fazendo isso, e você conseguir sair de um salário mínimo para um pouco mais de R$2.000, R$3.000, R$4.000, pô, não tem investimento financeiro que você faria que multiplicaria tanto o quanto você tem de renda. Então, tem essa questão da pessoalidade que você precisa entender ali para conseguir trabalhar, né? Vai variar muito. É muito diferente se pegar uma pessoa endividada com 50 anos, uma com 20. Como que você faz? O de 20, ele mora com os pais ou não mora? Ele já saiu da faculdade ou não? Ele tem financiamento estudantil ou não? Então, tem muita especificidade que pode mudar o caminho que você vai orientar ali a pessoa para ela conseguir resolver. E vocês conseguem customizar isso como? Vocês têm um consultor, um ser humano ali do lado? Isso, a gente tem o ser humano que, claro, a pessoa precisa solicitar, né? Porque você não consegue empurrar esse planejamento ali goela abaixo. Mas todos os nossos clientes conseguem solicitar e fazer por telefone, por vídeo, por chat dentro do aplicativo. Então, a gente deixa isso nessas diferentes opções, porque vai se adequar melhor para cada um. A melhor opção de longe é você conversar por vídeo, porque você consegue ter esse relacionamento melhor. Mas uma coisa que a gente viu muito comum, a pessoa endividada, muitas vezes ela entrava no planejamento do vídeo, falando de investimento, tudo, depois de uma meia hora de conversa que ela abre que realmente que ela está endividada. Por quê? Porque é dolorido. Não é um negócio legal de falar. Então essa pessoa ela prefere muito mais falar por chat, porque ela não precisa mostrar a cara, e ela vai lá. Agora, o cara que quer falar de investimento, ele quer mostrar a cara, quer falar do sonho, ele já quer, ele quer criar esse relacionamento mais fácil. Então, a gente tem essa variação para se adaptar realmente à realidade de cada um. E disponibilizar também para clientes no Brasil inteiro, né? Então, você vai ter cliente... a gente tem cliente numa fazenda
que eles não têm sinal de celular, mas tem sinal de internet bom. Então você precisa ir variando para você conseguir atender o máximo de pessoas possível também. Legal, cara. Bom, o que é que você gostaria de ter falado aqui que a gente não perguntou? Boa pergunta. O que eu acho que é importante falar, que talvez a gente não tenha abordado, ou que abordamos muito, muito superficialmente, é a questão da relação da saúde emocional com a saúde financeira. Então, a gente já notou que os nossos clientes, quando a gente fala desse assunto, depois que você fala, ele parece que é um assunto óbvio, mas que muita gente não faz essa conexão na cabeça, né? Então, é muito importante pensar que uma pessoa que está endividada, ela tem um nível de estresse mais alto, ela é uma pessoa que vai dormir mal, ela é uma pessoa que tem mais probabilidade de ter problemas psicológicos, e isso vai acarretar em que para a empresa? A pessoa pode ter um burnout, a pessoa tem mais afastamento por doença, porque uma pessoa que está frágil na cabeça, o corpo responde também. E talvez a empresa está investindo em outras soluções ou olhando só para outras soluções sem olhar para isso. Então, a gente vê muitas empresas criando pacotes de saúde para o funcionário, que ela faz a saúde física, saúde mental, e a gente sente que falta esse tripézinho do financeiro. Porque às vezes a pessoa está com problema mental, e ela precisa trabalhar isso, claro, mas se a vida financeira dela está desorganizada, você tem gatilho batendo nela o tempo inteiro. Então ela está trabalhando, mas ela está jogando o jogo no nível hard, né? Você poderia simplificar esse jogo e aumentar a chance dessa pessoa se recuperar. Então esse é um ponto que eu acho que é super relevante, que está previsto para a gente trazer para o próximo estudo que a gente vai fazer, dessa relação. Uma pessoa que não está com as finanças organizadas, qual que é a probabilidade dessa pessoa ter problemas de saúde, não só mental, mas também saúde física, acaba impactando, versus uma pessoa que está organizada financeiramente? E qual que é o impacto disso para a empresa? Todo mundo sabe que a saúde mental é importante para a empresa e que isso tem um impacto direto, tá bom? Sim. E se você puxa isso desde a saúde financeira, qual que é o impacto efetivo dentro da empresa? Eu estava pensando até, por exemplo, num comercial que tem comissão, né? Então, assim, se a pessoa, ela tá enforcada ali no mês e tal, e não sei o quê, ela vai pensar muito mais num benefício próprio do que, às vezes, num benefício coletivo do negócio, da empresa. Então, vai causar um problema de relacionamento com o time, vai causar um problema, às vezes, dela não compartilhar algumas informações, porque eu preciso fazer essa venda, que eu preciso desse dinheiro. Sabe, coisas assim, que às vezes a gente passa despercebido, né? Que a gente não faz essa correlação. Tem um líder, imagina um líder que tem um problema financeiro também, né, muito grave, assim, né, não tem equilíbrio financeiro, uma pessoa mais estressada, uma pessoa também que vai estar muito mais criando um ambiente muito mais de pressão, dando, né, brecha para burnout e etc. Por ele estar num gatilho muito grande, né, de emocional. Tem um ponto também, assim, e o liderado que tem um problema financeiro e que ele se sujeita a passar por situações que ele não se sujeitaria, ele tolera, às vezes, ficar um tempo num ambiente tóxico e não fala nada dentro da empresa, porque ele não pode correr o risco de perder o emprego. Então, uma pessoa que eventualmente levantaria a bandeira, conversaria com o RH ou com a frente responsável por tratar a situação, ele vai tolerar isso, vai ficar quieto e vai aceitar muito mais situações que às vezes a empresa não aceitaria, que os diretores da empresa não aceitam, mas que às vezes está acontecendo lá embaixo, e isso não chega também por essa situação, né? Então, tem uma série de impactos diretos. Deixa eu fazer uma pergunta final para você, então, para a gente partir para o encerramento do episódio. O objetivo da pila é trabalhar com endividamento de funcionários, quer dizer, deixar o dinheiro de ser um problema e ser um catalisador. O dia que o endividamento for zero, acabou a pila? Cara, esse é um bom ponto, assim. Se um dia não tiver mais necessidade da pílula porque o endividamento acabou, acho que eu ficaria muito feliz. Mas, uma vez que o endividamento acabou, você tem outras formas de transformar o dinheiro num catalisador de sonhos, né? Então, como eu multiplico mais o dinheiro dessas pessoas, como eu trago mais oportunidades
para essas pessoas gerirem melhor o dinheiro delas. Então, a gente falou aqui, por exemplo, financiamento da casa, faz sentido ou não? Um financiamento ou um consórcio? Então, essas diferentes possibilidades são pontos que a gente pode trabalhar no futuro, mas aí o problema seria muito menor para o país. E assim, sinceramente, acho que seria um ótimo problema para trabalhar. É muito mais gostoso você falar de sonhos com as pessoas do que falar de dívida e tratar problemas tão profundos e muitas vezes são tristes, né? Assim, às vezes eu faço alguns planejamentos, você termina o planejamento triste pela pessoa, pela situação que outra pessoa tá. E quando você fala de meta de sonho, pô, você sai quase querendo alcançar o sonho pela pessoa, né? Então, esse é o nosso sonho, chegar nesse ponto de discutir só meta e como render o máximo possível esse dinheiro. Legal, cara. Obrigado mais uma vez pela vinda. Eu que agradeço. Parabéns pela caminhada de vocês. Ano que vem a gente quer, de novo, bater um papo com essa associação de turnover agora no estudo. Perfeito. E ver tua empresa caminhando ainda mais, cara. Sucesso mesmo pra vocês, viu? Combinado, e já vou pensar na música, né? Pra terceira participação. Isso aí, já vai pensando. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco do que a gente tem feito e um pouco levar essas informações para mais pessoas, que eu acredito que são informações de interesse público, né? Não são só interesse nosso. Acho que quanto mais pessoas souberem disso, mais ações a gente vai ter pelo país, independente de a Pila estar envolvida nessas ações ou não. Sim. Fechou. Então compartilha esse podcast aqui, esse episódio agora. Se você, o meu cunhado tá devendo. Um amigo meu. Um amigo meu. Pô, manda esse episódio assim, só manda. Você fala assim, cara, sei lá. Ou queria ter isso na minha empresa, né? Sem querer, pô, essa assim. parte ela foi né? do lado que é realmente, cara. Manda lá pro RH, compartilha esse episódio aqui, porque é uma ação muito legal e que a gente quer ver acontecendo cada vez mais. Fechou, obrigado, até. Obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau.